Salve, salve, gente linda! Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos. E eu fico sempre feliz quando convido alguém para vir à mesa do Falando Sério para compartilhar aqui com os nossos inscritos as suas histórias, suas experiências de vida. E eu fico mais feliz ainda quando é um baiano. Pois é, o convidado de hoje ele é baiano, ele é ator, inclusive participa de novelas aqui em Portugal. Já vou logo até dar um spoiler aqui antes de apresentar ele. Ele está na novela Cacau, que é sucesso em horário nobre aqui de Portugal. Até rimou, tá vendo aí? Pois é, ele é baiano e eu já quero, sem mais delongas, apresentar ele para você, porque ele já fez, várias peças de teatro pela Bahia e pelo Brasil e também aqui em Portugal. E já falei aqui de novelas e séries e muitos outros trabalhos. Para apresentar para vocês aqui o Rafael Medrado. Obrigado. Satisfação, irmão. Cara, Prazer, bom demais ter meu. tu aqui, viu? Prazer todo meu. Obrigado. Vamos a isso, bater Então, esse papo. baiano, Pois é, nascido e criado. soteropolitano? Soteropolitano. Coisa boa, irmão. É. Como é que é? Como é que faz aí? Vou começar logo assim. O pessoal fala, quem nasceu na Bahia vai querer trocar por Portugal, só que tem as suas vertentes. A Bahia é maravilhosa, é um paraíso, né? Digamos assim, as pessoas, o clima, a comida. A Bahia é tudo de bom. Aí o pessoal Cultura. fala, mas é tudo de bom, por que que você está aqui? Por que que você saiu da Bahia? Cada quem tem as suas histórias, as suas Cada qual no que cada quem. Cada qual no seu cada quem, como Cada diz aí quem, é. o nosso amigo Rafael. Mas vamos lá. Quanto tempo você veio para Portugal, Rafael? Olha, eu tô aqui, esse ano eu fiz 7 anos. 7 anos já? De Portugal. E eu vim por diversas questões. Não teve, assim, alguma coisa mesmo, mas... Bom, eu sou ator há 20 anos, Peraí, cara, tu começou com quantos anos? Começou com 18. 5? 18, tenho 38. Rapaz, eu até essa semana, uma amiga nossa em comum, né, que é a Paula, eu Sim, entrevistei ela aqui, eu falei, qual é o segredo de Sim. ator e atriz, Minha de se amiga. manter tão jovem assim? Você fala, começou há 20 anos, eu falei, peraí, começou com 20 anos, você tem quantos anos? Bepantene, o segredo é Bepantene antes de dormir. Você faz dar uma besuntada de Bepantene. Não, porque a gente vê os personagens e fala, não, o personagem ali é muita maquiagem, é muita coisa que muda, mas não, os caras mesmo, né, na vida real, são jovens, as mulheres também são jovens. E a Tá gente todo mundo vê- em cima, né? Pois é, que segredo é esse aí, cara? Bepantene e consumição de filho. Mas eu, inclusive, mandar um beijão pra Paulinha, minha amiga queridíssima. Pessoa maravilhosa. Paulinha e Marquinhos são pessoas, assim, muito especiais para mim. E, olha, eu disse, né? Eu tô aqui há 7 anos Aham. e tiveram várias coisas, assim. Não foi uma coisa específica, mas foi uma combinação de fatores que você vai imigrar, né? Você sabe, é um gesto, é um ato desafiador muito para você mesmo, né? São Eu muitas... sempre digo, Rafael, que toda mudança é traumática, né? Mas mudar de país é muito mais pesado. É com certeza, complicado, com não é certeza. fácil. É um ato de coragem, Coragem. né? De você empreender isso mesmo, assim, porque muitas coisas passam na sua cabeça, claro, então você pondera tudo e ponderar tudo e ter a consciência de permanecer com foco naquilo que você quer, mesmo se deparando com as angústias dos prós e dos contras. Então, Sim. quando você não viaja de uma hora para outra. Então, esse processo já começa daí. Depois, chegar num país que você não conhece ninguém, né? Quando eu saí de Salvador, eu já tinha feito filme, já tinha feito espetáculos, fiz espetáculos, comédias de sucesso lá, que eu tive programa na TV Bahia, tive um programa de rádio na... Sério, também veio do rádio também. Rapaz, é interessante que o pessoal que é do teatro, pronto, ele é eclético, né? De tudo. Quem que faz teatro, faz filme, faz rádio, faz Eu tudo, acho né? que o teatro lhe dá uma... Eu que sou um ator do teatro, né? Eu vim do teatro, assim. Depois foi que eu fiz televisão, cinema. Vim depois. Eu sou minha paixão mesmo é o teatro. Cara, você acaba criando uma habilidade que você consegue se arriscar para tudo, né? Você se arrisca, eu costumo dizer, não é que você sabe fazer tudo, mas aí, com curiosidade, aí vai do gosto de cada um. Mas na época eu tive um programa chamado Humorragia, pô, isso já tem bastante tempo.
às terças-feiras na Metrópole, mas era também uma ousadia minha, assim, né? Isso era você só que fazia esse Era eu programa ou era uma equipe? Não, era eu e Lucas Sicupira, que faz a dupla Jair Vicentino lá em Salvador. Ah, os caras Então, é sucesso lá. grandes amigos meus. É os torcedores do Bahia e Vitória, para quem não sabe. E você é o quê? Do Bavi? Bahia ou Cara, Vitória? olha, eu sou Bahia. Você pensou muito assim, olha, eu É sou, que eu sou vou lhe Bahia. ser sincero, Marivaldo, assim, eu me afastei muito do futebol. É, Eu acabei me afastando, foi natural, não. Então hoje eu torço pelo Bahia porque eu escolhendo algum é o que eu mas nunca fui apaixonado pelo futebol. Meu pai nunca foi apaixonado pelo futebol. Então eu e meu irmão a gente não foi criado com essa cultura eu ia pro estádio com os meus amigos, porque eu gostava da festa, tomar uma cerveja, aí ver gente gritando e ser. como se diz o baiano, você ia pela muvuca. Ia pela Você queria estar muvuca, perto perguntava o nome do jogador pra xingar o jogador. Como quem esse aí é quem? Ah, pô, fulano! Ia mais pela festa, mas futebol nunca foi uma coisa assim, uma paixão minha, não. Ah, Mas voltando lá, que a gente aqui, a gente começa a falar de uma coisa, já pula para outra, mas voltando ao programa do rádio, você fazia então com o fazia com o Vicentino. Lucas, fazia com o Vicentino, Lucas que é meu parceiro, meu amigão e foi meu sócio. E foi uma brincadeira que nós fizemos assim e eu adorei. Sempre gostei do formato enfim, ter um microfone para você comunicar, falar, né? E mais do que a televisão, assim. Que é diferente, né? Na televisão as pessoas estão lá te vendo, as pessoas tá, né? Agora no rádio não, no rádio as pessoas criam personagens. Hoje a internet tirou, né, essa magia, que hoje, por mais que a pessoa tá lá no rádio, que a pessoa não tá vendo, mas quando se fala o nome, a pessoa já vai lá procurar qual a arroba dele, qual o nome dele, já pesquisa, Total, dá um Google, já sabe quem é, já vê total, tudo. Mas total. antes não, só via a voz e na mente daquele ouvinte ele criava personagens. Eu trabalho no rádio desde 1998, há 26 anos. Uau. Então eu já ouvi de ouvintes do rádio é, centenas, talvez, sem exagero algum, de personagens, porque as pessoas me viam de diversas formas. Me via mais velho, me via mais novo, via gordo, via magro, via Isso é preto, via. maravilhoso. Era toda forma. Então as pessoas criavam, era eles que criavam esse personagem. É Interessante O isso rádio mesmo. é maravilhoso. Interessante isso que você falou. Isso tem uma correlação comigo enquanto ator muito grande, né? Porque ah, você se comunica, mas a imaginação que gera na cabeça da pessoa para fazer como ele é, o que ele, né? Qual a altura dele, como é essa pessoa. E brincar com a imaginação é um lugar muito, muito comum para a gente, né? Que nós artistas, sobretudo artistas do palco, né? O ator, o bailarino, o performer. Eu fico me imaginando, né, você como ator, né? Você que é ator e antigamente o que tinha as rádios novelas. Que você era um Uau, personagem que era no rádio. Eu acho. isso é Não é do incrível. meu tempo, mas devia ser muito interessante, Muito né? interessante. Também não sou desse tempo, mas em alguma medida eu pesquisei para fazer um trabalho na época e muitos atores, né? Depois houve quando a televisão foi criada na TV Tupi, foram buscar esses atores Era o pessoal do rádio que da começou a rádio, televisão. que sabia, que tinha um dom De comunicar, né? e sobretudo um dom de passar aquela emoção através da modulação da voz. Só interpretava através da voz. Só num tempo, numa voz mais grave, num timbre mais assim, você entendia aquela atmosfera. Isso é Interessante porque interessante. talvez digamos assim, o diretor lá da novela, ou até mesmo o ator, ele criava um personagem e estava passando aquele personagem pro rádio, mas às vezes até quem estava do outro lado já tinha um outro olhar daquele personagem, Pois né? é, Porque na totalmente. TV não, hoje na TV você já vê, já cria ali através do figurino, da maquiagem, do cabelo, Tá tudo, tudo claro, então né? tá Tá tudo tudo ali. claro. E no rádio não, no rádio às vezes ele tinha uma ideia ali do personagem e aí o ouvinte já talvez já criava uma outra ideia da Perfeitamente. visão daquele. É Mas, interessante. mas voltando lá ao início, quando eu vim para cá, bom, eu sou ator há 20 anos assim, os artistas, né, sobretudo os artistas de teatro, e é uma coisa que é ótimo esse espaço aqui, que você me proporciona para a gente falar algumas coisas que eu acho, depois de 20 anos, eu acho sempre muito interessante a gente
passar isso para as pessoas, assim, não é? Algumas perspectivas, algumas realidades. Como a gente estava conversando antes, você falando sobre a sua experiência lá em Timor-Leste, e eu falando sobre como eu não sabia de nada disso que você estava me dizendo. Geralmente quando eu falo para alguém que eu criei, né, um vínculo, um amor muito grande pela nação timorense. Mas quando eu falo para muitas pessoas, mas eu não tinha conhecimento dessa história, a história é Não, muito eu forte. também eu não E são conhecia. co-irmãos, né? É. E assim, os artistas, né? Os artistas não trabalham só. É engraçado, os artistas não trabalham só naquilo que eles estão fazendo, ou seja, aquilo que a gente está vendo. Ou seja, em cima de um palco, dentro de uma cena de novela, dentro de um filme. Não, o trabalho do artista, quando você não está contratado dentro de uma grande organização, seja uma série, seja uma novela, ou seja um grande espetáculo, quando isso não acontece, o artista ele precisa promover o seu próprio trabalho. Então tem um trabalho de escrita, de inscrição de projeto, de uma espécie de licitação que você precisa. Então isso necessita que o ator esteja sempre, que o artista esteja sempre pensando e elaborando o seu projeto futuro, sabe? E às vezes as pessoas que conhecem você, que acompanham você de um trabalho, não entendem isso, não sabem o que é que você está fazendo antes. Porque, tipo, hoje o podcast ele é interessante, porque a gente tem essa liberdade de bater um papo aqui, de se aprofundar em diversos assuntos, tem tempo para a gente poder conversar. Pois é. E você, não, por ser um artista, por estar em teatro, por estar na TV, por estar no cinema, às vezes participa de alguns programas, mas é em tempo curto que você não passa, né? O Total. seu dia a dia, não passa, né, o teu trabalho, a tua busca. E muitas vezes as entrevistas, muitas vezes, muitas vezes as entrevistas, Morivaldo, a verdade é que às vezes você está ali à mercê do conteúdo da televisão ou da Fica rádio, preso ali. fica preso às perguntas formuladas e bacana, é interessante aquela... Eu mesmo fui ali buscar uma entrevista tua que você deu no Mosaico Baiano, né, que eu assistia muito, era um programa que eu assistia bastante, e eu estava lá percebendo lá o teu bate-papo, ou seja, você estava dentro de um tema, falando do teu trabalho. Pô, já tinha tempo essa entrevista, tem tempo, cara. Você tá bem novo lá, apesar que você não tá velho, Acho que né? tem 10 anos, cara. Você usa óculos ainda hoje? Você Uso. óculos? Tô de lente aqui. Ah, tá de lente. Não, mas eu acho que se eu não me engano, aquela entrevista tem 10 anos. Olha aí. Porque foi quando eu fiz um espetáculo de comemoração de 10 anos de carreira. Então, Olha, hoje eu tenho 20, 10 anos atrás. É isso. Direto do túnel do tempo. Do túnel do tempo. Mas eu vim pra cá quando eu estava em cartaz com um espetáculo, com um espetáculo de bastante sucesso lá, o Ego Trip, de crítica também, assim. E aí a minha esposa, ela passou no mestrado em Madrid, e veio ao mesmo tempo que teve o impeachment da Dilma. E aí, bom, eu sou um artista, então assim, eu sou um operário, sou um funcionário de muitos trabalhos. Sim. Vou fazer uma novela, eu sou um funcionário, estou ali como outro qualquer, como qualquer um, técnico, com tudo. Faço muita questão de dizer isso, somos mais um operário. Como as pessoas da maquiagem, do cabelo, de tudo, cara. O audiovisual é a arte de todos os departamentos conseguirem trabalhar juntos no mesmo tempo, sabe? E quanto mais esse animal de diversas pernas consegue caminhar bem, então sempre tem os profissionais também que são a argamassa que liga esses tijolos, porque se um departamento atrasar, dá problema e perde-se dinheiro. Então, eu sempre fui um artista muito ligado a projetos, sempre tive muitas ideias, sempre quis desenvolver coisas, outros projetos, sempre estava pensando mais à frente, assim, no sentido de o que eu posso estar fazendo no próximo ano. E já inscrevi, já fui produtor, né? Dos meus próprios projetos. Mas no caso, o teu trabalho sempre foi voltado ao meio artístico. Sim. Eu sou publicitário de formação. Me formei em publicidade, mas mesmo quando eu entrei na universidade, paralelo, eu comecei a fazer um curso livre de teatro com Sônia Brito. E aí a minha vocação deu para esse lado. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava em cartaz com os Cafajestes. Eu já tinha passado algumas etapas. Eu já tinha trabalhado
em tudo, assim. Trabalhei como ator, figurante, depois ator, depois entrei para a companhia, depois entrei para o espetáculo que a companhia, que a diretora dava aula tinha, depois fazendo um papel pequenininho, assim. Depois entrei para a companhia dela, depois virei monitor de uma ONG social, de dar aulas para pessoas em situações de instabilidade financeira, né? Aham. E depois passei por grupos e até que fui chamado para, fiz a seleção e terminei com os Cafajestes nesse período. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava, já tinha um salário como Você já ator. definiu, na verdade, essa é a minha profissão, a carreira que eu quero levar. Na verdade, você terminou a tua faculdade, mas Sim, sim, que sim, querendo ou sim. não, você está no meio, arte, comunicação estão sempre juntas, né? Sim, E você, como você fez o quê? É, publicitário. publicidade. Publicitário. Sim. Você chegou a fazer algum trabalho depois que você concluiu a tua faculdade nessa área? 20 anos depois, sim. 20 anos depois? Hoje, sim. Olha que coisa. Olha que coisa. Não. Quando eu estava na faculdade, eu cheguei a estagiar apenas. Só estagiei. É, Em 2 agências e foi uma coisa bem diminuta. Mas o teatro já estava me requisitando o trabalho. Então eu já estava trabalhando mesmo com teatro. Eu é. estava recebendo. Eu tirei a minha carteira profissional de ator. Eu já tinha minha carteira de trabalho como artista, Olha meu, aí. meu DRT. Então eu já, eu já contribuía na segurança social, no INSS, como ator. Então eu já tinha salário, já tinha trabalho, já estava envolvido, já fazia campanha, já tinha um caminho. E isso eu precisei partilhar com os meus professores também, e eles me apoiaram. Sempre tive uma relação muito de admiração e próxima com os meus mestres, assim, até hoje tem uma referência, tem um respeito e uma admiração pelos meus mestres que passaram assim na minha vida, de publicidade e de teatro também. Que legal. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já terminei estreando a peça. Eu lembro que a peça estreou 4 meses antes de eu terminar a faculdade. A peça que você fala os Cafajestes? Os Os Cafajestes. Nessa Cafajestes, altura foi que os era com o Cafajestes. Fechini. Que era com o meu saudoso amigo Renato Fechini. Na primeira versão que eu fiz foi Marcelo Timbó, que cantava no Bate-Fum, que Uhum. canta no Bate-Fum. Que é irmão daquele que você viu a entrevista. Que é irmão gêmeo Irmão Gêmeos. do Alessandro. Do Mosaico Baiano. Do Mosaico Baiano, Então, era eu, Renato Fechini, Marcelo Timbó e Daniel, meu Deus do céu, Daniel Rabelo, meu grande amigo. Deixa eu falar aqui, te cortar aqui, segura aí rapidinho. Quem é aí de Camaçari que não assistiu aí no Teatro Cidade do Saber, os Cafajestes? Quem é? Por lá, eu lembro que eu trabalhava na Lida FM, eu já sorteei vários ingressos lá para essa peça. Cara, massa Agora, eu falei pra demais. você, infelizmente, eu não fui assistir. Você com Perdi. ingresso na Com o mão. ingresso na mão, mas por algum motivo, Você também ali faz um com- bom tempo. Você com a faca e o queijo, rapaz. E a gente foi Acabei 3 perdendo. anos pra lá. E aí, imagina depois, com tantos anos depois, tem quanto tempo, Will? Poxa, Saiu, tem. Olha, saiu de nós cena. saiu de cena em 2011. 2011, ou Nós seja, ficamos de 13 anos. 13 anos. Nós Olha. ficamos de 2009 a 2011. Então, imagina, mais de 13 anos depois eu venho conhecer o Rafael aqui em Portugal. Né, cara? Olha É como o mundo isso. dá uma volta, né, cara? O mundo é um ovo de codorna. É, não tem pra onde Só correr. falta o pitu, que é pra bater um salzinho e pau. Mas, não, cara, olha, a gente foi 3 vezes lá pra Camaçari e os Cafajestes era uma peça, era um acontecimento, porque ele tinha públicos que viravam públicos cativos, então É, acompanhava a gente, assim, pessoas mesmo, assim, você tinha um grupo de pessoas, como se fosse uma espécie de fã-clube, que voltavam e assistiam, e lá em Camaçari tinha um pessoal, umas que 13, sempre tava lá. que sempre estava lá e que depois passaram a nos seguir, que depois de tanto ir... Acabava até indo para Salvador, para outros lugares que se Sim, apresentavam. sim. E que alguns públicos desses ficaram tão próximos que viraram amigos da gente. Olha que legal. E uma dessas pessoas hoje mora no Porto. Olha, Raíssa, inclusive, mandar um beijão pra Rai. Rai é uma dessas pessoas que ia assistir a peça bem novinha e ela foi várias vezes. Depois eu comecei a fazer stand-up comedy e ela passou aí e depois veio morar olha, no Porto. ó, algo que eu não sabia. Eu não sabia que você chegou a fazer stand-up comedy. Cheguei. Sério? Que período Fiz. foi esse aí? Foi ao mesmo tempo dos Cafajestes. É. Foi assim, eu
eu tinha grandes amigos, tenho grandes amigos que, olha, isso foi em 2009. Isso foi antes dos Cafajestes. É. Eu estava iniciando a ideia do stand-up e eles achavam que eu tinha jeito e tal, não sei o quê. E aí eles me chamaram para participar e na época era stand-up com jogos de improviso. Chamava-se Clube dos Hienas. E eu falei, cara, pô, eu gosto, eu sei que vou me divertir, que as pessoas podem ser que gostem também da minha participação, assim, se eu aprender melhor, que eu não sabia como era jogo de improviso, mas escrever, porque stand-up tem uma coisa, que todo stand-up, você não tem uma regra, né? Aham. Mas existe um compromisso tácito de que o texto tem que ser seu. Tem um corpo ali, né, para você iniciar ali o assunto, Mas né? você não pode, por exemplo, pegar um texto de outra pessoa. É. Ou, sei lá, pegar um texto da internet, não. Aí é A uma. não ser que você tenha alguém que escreva para você. Que é no Sim, caso do Whindersson Nunes, que ele tinha um cara que escrevia para ele lá. sim, algumas pessoas também. Hoje, aí também a coisa foi profissionalizando. A gente vai entendendo que a gente não é uma máquina. E as pessoas também foram contratando pessoas, roteiristas, e para ajudar. E assim como é aqui nos Estados Unidos também. Mas na época eu não tinha isso. E Era eu não. improviso mesmo. Era assim, eu não tinha essa habilidade. Era improviso, Marivaldo, mas você tem que. É como tocar. É como músico que vai tocar. Então, para improvisar, você precisa saber o básico. Sei lá, um cara tá tocando guitarra. Para ele poder improvisar, ele precisa estar muito consciente do tradicional. Para não sair, né? Para não sair do Para não tema, para atrapalhar todo mundo. desafinar Exato, o atrapalhar enredo todo aí. mundo. É Então verdade. ele tem essa liberdade de sair e depois você percebe a qualidade do músico que sabe voltar. E assim reverbera em todo mundo. Dizer, pô, o cara parecia que o cara estava incontrolável, doido, incontrolável, mas ele voltou de como novo. se tivesse montou no cavalo, cara. Então o stand-up tem isso também. O stand-up tem um roteiro. Algumas pessoas fazem em texto, outras pessoas só fazem tópicos. Ele permite que você improvise, mas é preciso saber voltar depois, porque não pode ser. Mesmo que você tenha uma luz, o Espírito Santo bateu e você está improvisando, depois que aquilo passa, você precisa sedimentar aquilo, porque você não pode ser fruto da espontaneidade. Aham. Se você tá feliz um dia ou outro, você não tá. E aí, como é que faz? É aí que entra. Se você fica à mercê da espontaneidade, você está à mercê do seu estado. Se um dia eu não estiver inspirado, não acontece show. Interessante isso. Percebeu? É interessante, porque a pessoa vai entrar. Não, o que vier lá na hora eu vou falar. Não, Tem não dia dá. que você falou, tem dia que o cara tá cheio de ideias, falando, abrindo a boca e as ideias chegando. Agora tem dia que não vai sair nada e aí, no caso, vai. Por isso que quando a gente assiste um artista, seja de teatro, de televisão, um apresentador, por isso quando você sente essa sensação de como se ele estivesse improvisando, é porque aí o cara é muito bom mesmo. Porque ele tem consciência total, ele consegue sair e voltar ao ponto de você não saber o que é fixo e o que é improviso. Verdade. Então, pronto, aí eu comecei a fazer. E aí eles me chamaram, eu disse, cara, eu não tenho uma habilidade para escrever, não escrevi nada. Sei lá, só redação de escola. E aí, de escola normal, né? E aí, trabalho de faculdade e tal. E aí, um dia, assistindo eles treinarem, me bateu uma luz, eu comecei a escrever sobre uma blitz de trânsito. E aí comecei a escrever sobre uma experiência que eu tive com um tio meu, como é que stand-up tem que parte de um princípio, de uma observação, né? Ainda que você comece falando de você, cara, outro dia mas você tem que falar de você, trazendo as pessoas para pensar assim, cara, eu também faço isso. Então eu posso falar de mim, mas depois eu trago para... Você já percebeu que... E a parte mais, acho que é mais engraçada é quando as pessoas se identificam nessa história e quando você se inclui dentro da história, né? Exatamente. Eu acho que o mais interessante da parte do stand-up é esse. Exatamente, é isso aí. É exatamente o que você falou. Você traz você, mas a coisa acontece quando as pessoas se identificam. E aí eu criei um stand-up de como você fica nervoso quando você viu uma blitz de trânsito em Salvador. Às vezes você não tinha tomado nada, você só tinha tomado leite, mas só de ver a blitz já bate aquele nervoso, aquele araqueto, o corpo estremece, a perna desobedece. Entra em choque. A vontade você tem... Aí tem aqueles procedimentos que lhe ensinam, né? Acender a luz, procedimentos, você mostrar que você não fez nada. Então, só que o nervoso é tanto. E aí eu comecei a escrever sobre isso e fui ficando mais seguro e fui escrevendo.
Então, quando eu passei por esse processo todo. Quando eu terminei a faculdade, eu já era ator. E segui, e aí fui trabalhando cada vez mais, e trabalhando como um funcionário, um operário. Depois, eu entrei numa companhia de teatro, Ateliê Voador. Isso lá na Bahia também. Isso lá na Bahia. É uma companhia que nasceu no Rio de Janeiro e foi para Salvador, com o Djalma Turla e o Duda Voida. E daí depois foi uma outra etapa da minha construção como artista, trabalhar uma espécie de uma companhia, né? Então é um corpo. Eu não sou mais um funcionário, eu sou uma espécie de sócio dentro disso. Então a minha força de trabalho não é só cumprir aquilo que foi. Se eu não fizer, não acontece. Se eu não fizer a parte que me cabe, não acontece. De tudo, de organização financeira, de planejamento do que vai ser para o próximo ano. Responsabilidade maior. Sim. E aí pronto. Hoje, 20 anos depois, eu voltei a trabalhar com publicidade. E aqui em Portugal ou lá na Bahia que você está fazendo algum trabalho dentro da publicidade? Aqui lá. Hoje eu trabalho, hoje eu tô nesse período terminando de montar. Assim, alguns meses atrás, uma grande amiga minha, a baiana a gente chama de comadre, né? A pessoa quando é muito... A minha comadre, Juliana, Júlia Tavares, inclusive, dá um beijão pra ela. A Júlia me chamou, me provocou a escrever um texto. Eu escrevo, eu tenho um blog, assim, uma coisa meio tímida. Inclusive, quem quiser ver meu blog aí, tá no meu Instagram também, Medrado Boa. Rafa. E é um blog também de coisas assim. Eu não tenho um compromisso. Tá lá na sua bio do Instagram? Tá na minha bio do Instagram lá. Boa, vai lá visitar lá, conhecer o trabalho do cara. São coisas que me tocam mesmo, assim. Eu sempre refleti muito sobre as coisas, sempre fui curioso e às vezes inquieto sobre algumas coisas que acontecem. E aí, às vezes, são só pensamentos. Trouxe isso que o stand-up me deu, dessa observação, junto com algumas coisas que o teatro me trouxe também, e aí eu fui escrevendo. E ela gostou, e ela me chamou para escrever uns textos para ela. Eu escrevi, ela disse, amigo, gostei, para um cliente que eu estou atendendo. E aí eu fui, ela disse, olha, você é um bom copywriting, Rafa, você pode Era isso ser... que eu ia falar agora, um novo nome agora, né? Agora, que é o redator. O redator é o copywriting. Quem sempre foi o redator, em publicidade sempre conhecemos como redator. Mas essas copy que você está produzindo, isso é para quê? Para VT ou é para jornal escrito? Cara, assim, para qual veículo? Hoje eu faço para tudo, assim, mas a minha praia mesmo é anúncio e blog. Ou seja, marketing de conteúdo, né? Minha praia é marketing de conteúdo, newsletter, essas coisas assim. Ou seja, coisa que precisa você desenvolver mais. Sei. Faço anúncio também, mas eu sim, gosto, mas depende muito da demanda. Tudo isso para dizer que aí, alguns meses atrás ela me chamou, e aí eu tô nesse momento agora, depois que eu comecei a entrar, que aí eu fui me reciclar, eu tenho 20 anos, quer dizer, saí da faculdade em 2019. Desculpa, em 2009. Então estava muito tempo afastado. Algumas coisas básicas ainda permanecem, dos fundamentos do marketing. Outras mudaram muito, Outras mudaram muito, cara. Depois do poder do marketing digital, o negócio pegou uma proporção gigantesca. Gigantesca, e que a gente não... algumas coisas, Morivaldo, eu já, com algum esforço ou com alguma preguiça, se a gente não tivesse, dava pra gente prever. Certo? Como essa questão do algoritmo. Pesquisei uma coisa no Google, a coisa apareceu. Sim, vamos pensar que se a gente fizer uma série de hipóteses, será que isso vai acontecer? Talvez sim, porque isso sempre existiu, o mailing. Antigamente você recebia revistas e revistas em casa que você não pedia. Quem sabia o seu endereço? Mailing era comprado, em sua maioria, por instituições de cartão de crédito, porque eram as instituições, em sua maioria, que detinha todos os seus dados. Então, esse mailing, você não sabia se assinava, a propriedade, não existia ainda a noção de propriedade intelectual dos seus dados. Então, vendia-se isso, um preço bacana, e você, então, recebia cartas e convites e cartões em casa. Então, sabendo que na internet tudo é feito com algoritmo, em alguma medida o que você pesquisa vai bater no algoritmo.
Entretanto, tem coisas do marketing digital que eu já não consigo prever. Que eu digo, ainda mais agora com a inteligência Agora tá um artificial. absurdo agora. A inteligência O negócio é artificial, surreal. cara, É. você... Você faz um prompt lá e cria o que você quiser, imagens que é fora do sério. Sério, tudo, Morivaldo, porque assim, a partir da inteligência artificial, a inteligência artificial permitiu a criação de outras tecnologias que derivam da inteligência artificial. E aí é que é uma projeção que não tem fim. Virou uma bola de neve sem fim. Virou bola de neve. Você tem diversos aplicativos e plugins, né? Sim. Extensões, As ferramentas hoje é infinitas. e que realmente facilitam o nosso trabalho. Muito, Sim. muito, muito. Quem sabe usar é um ótimo estagiário, assim. É sensacional. Ela para inventar alguma coisa, criar, a máquina... Mas falando ainda sobre isso, você teve dificuldade por saber e conhecer que hoje tem essas opções da inteligência artificial, e hoje você está na escrita mesmo, usando a tua expertise que você estudou, usando o que você tem de conhecimento, do que você lê, do que você faz pesquisas também. Sim. Você teve essa dificuldade de escrever, tipo no caso, de fazer da forma, digamos assim, normal, porque hoje muita gente não está escrevendo mais, hoje o pessoal já vai no prompt lá e já pega já uma copy pronta, na verdade. Pois é. Você teve essa dificuldade, não? De entrar nessa coisa da inteligência artificial? Não, de criar. Você falou que está... Ah, sim. Olha, mais ou menos. Eu, como eu disse, eu estou nesse momento agora terminando eu estou nesse momento agora terminando de construir, da gente terminar uma espécie de uma agência, né? Sou eu e ela, e nós somos sócios. E a gente está terminando de elaborar isso e pensar para o ano que vem. Então, porque eu acabei indo também trabalhando com tráfego pago. Então, por uma necessidade de conhecimento só. Mas você já chegou a prestar o serviço como gestor de tráfego também? Sim, que legal. Sim, presto ainda. Ah, muito bom. Presto ainda porque isso foi muito involuntário, assim. Eu achei, quando eu comecei a trabalhar com copywriter, e foi porque gosto de teatro, já escrevi para teatro, quer dizer, escrevo, né? Já escrevi para teatro mesmo, mas escrevo roteiro, já participei de a série que eu tinha na TV Bahia, o Manual de Sobrevivência. Os textos eram meus, textos que vieram de inspirações do stand-up. Então, das coisas que eu contava, sei lá, de um assalto que eu sofri uma vez ali nos barris, blitz. Então, todas essas observações, a gente criou um quadro chamado Manual de Sobrevivência. Fizemos 2 temporadas no Mosaico lá. Depois eu criei depois os meus amigos que se formaram com o Manual de Sobrevivência, a gente criou um canal chamado Gongo, que é um canal de pequenas histórias. Então tem história de tudo. Isso no YouTube? Tá no YouTube, o Gongo. O Gongo. Depois que eu saí do Brasil, os meninos acabaram não gravando mais, ficaram... A equipe ficou desfocada e não levou adiante. Pois é. Eu não gosto de falar isso, mas eles deveriam estar continuando o negócio lá. É verdade. Então, assim, como eu comecei a escrever roteiro, eu desenvolvi essa facilidade. Isso é desenvolvido, tudo é treino, cara. Então eu desenvolvi essa facilidade. Quando eu passei... Aí eu comecei a escrever no meu blog, coisas mais pensativas. Eu gosto muito de filosofia, é o que eu estudo, filosofia prática, né? Não só as coisas da teoria, mas como de fato o que pode nos ajudar a gente pensar melhor, comparar coisas melhor, né? Como é que a gente acalma a nossa angústia às vezes em ter dúvidas sobre as coisas. E a coisa foi tudo vindo do teatro. O teatro foi que foi me levando para isso. Então, quando eu fui pro copywriting, quando eu cheguei nisso, falei, opa, tá, e veio o cliente, veio embora, vamos. Uma coisa eu aprendi. É preciso o texto a sua copy só vai funcionar se você conseguir fazer melhor do que a máquina. Então, por isso que eu digo que a máquina é um estagiário. Ele vai lhe reunir ali ideias, ele vai fazer um trabalho que se você fosse chefe de um departamento, você ia pedir ao estagiário. Porque, na verdade, a máquina ela reproduz o que alguém já fez. Exato. Essa é a realidade. Você vê a inteligência artificial hoje. O que ela produz lá é uma junção de tudo que alguém já fez e ela, né,
faz esse aglomeramento aí de informações e acaba na Exatamente, junção daquilo que você quer. exatamente. Mas é a mente humana mesmo que vai fazer o real Assim, acontecer. você pode fazer, você pode também dar inputs para essa inteligência artificial de maneira que ela vá criando uma consciência e, ou seja, você vai dizendo o caminho até Aham. que na hora de criar, ela vai criar em cima de tudo aquilo que você forneceu a ela, Dá todas as informações todas as dadas para informações. você. Coisas que muitas pessoas também têm preguiça de fazer. Mas o que eu quero dizer é, a coisa só funciona quando você dá o seu toque. É isso aí. Aí é botar o bumbum na cadeira, meu irmão. E por mais que venha pronto, tem que ter o seu jeito. Tem que ter a sua forma de falar, porque, querendo ou não, você está falando com alguém diretamente. É isso que Verdade. mudou, né? A mídia tradicional, como eu aprendi na publicidade, a mídia de massa, né? Revista, televisão, jornal, rádio. Você está falando para todo mundo, ainda que seja ali uma segmentação do horário ou do meio onde você está falando. Se é televisão, jornal, revista, qual é o tipo de rádio, qual é o tipo de emissora de rádio, se é emissora assim, sabe? Você tem ali, você consegue delimitar ali, mas ainda é aberto. O marketing digital, você já consegue fazer diretamente para a pessoa que tem maior propensão a você. Você vai buscar ali as características da pessoa que você quer, né? Exato. Então você está falando com ela É. diretamente. A máquina não faz isso. Aham. Em algum momento, ela, por mais que se esforce, ela deixa ali a coisa. Então, tudo isso para dizer que eu não tive muita dificuldade porque eu também não fiquei tão dependente disso. Ou seja, eu não fui, opa, chegou aqui a inteligência artificial, vamos lá, me ajuda a criar. Cara, quando eu fui nisso foi frustrante, assim. Frustrante porque Se perdeu total no início. o resultado foi horrível. É. Não chegou nem perto daquilo que você queria como resultado. Não. É, Foi que é frustrante, assim, complicado. Tô falando, respondendo isso Sim. especificamente a área de agora que a gente foi pro marketing, Aham. né? Frustrante, não, como diz a família da minha esposa, não orna. É interessante, né? Você falou como a gente foi para o marketing, né? A gente começou falando aqui da tua vida em Portugal, você falou do impeachment de Dilma, da sua esposa, que a gente entrou já e assunto de Pô, eu sou marketing. assim, cara, O pessoal desculpa. começa a assistir e fala, não, mas não é só você. Eu também, você fala um assunto, eu já pergunto outro. E o pessoal vê aqui, não, e o Rafael vai falar da novela Cacau, e o Rafael, calma, a gente vai falar de tudo Falar de aqui. tudo, vou falar de tudo. Vai processando aí, usa a tua inteligência racional, É, não é inteligência artificial. Mas continuando aqui a falar sobre a questão do marketing em geral, né? Ser publicitário, mas a semana eu trabalho também, né, com marketing digital. sim. E você falando dessa vertente do passado e de hoje, da inteligência artificial. Mas eu estava, um dia desse, eu estava pesquisando e até preparando uma palestra para falar sobre isso, sobre a questão do AIDA. Ok. Né, que é a formulação, né, da venda real, que é o A de atenção, o A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e depois o A de ação. Se não tiver esses 4 aí, você tá fora do sistema de realmente ganhar alguém para comprar um produto ou um serviço. Mas você usa esse sistema do AIDA, mesmo você escrevendo os teus textos aí de tua cabeça, da tua mente? Depende. Eu parto do princípio, quando eu chego para escrever, depois que eu faço aquela pesquisa, né, que eu faço, que aí tem uma coisa, que eu descobri que foi assim muito importante, que é você ter um procedimento padrão. Qual é o seu procedimento? Ou seja, como é que você faz as coisas que você faz? Como é que você faz? Como é o seu processo? Eu primeiro sento e abro o quê? Como é que você faz? Cada projeto é de uma forma. Se for assim, você vai lhe exigir muito. Porque a sua necessidade de recrutar essas informações que você está tendo, você está elaborando, mas como é que você organiza esse procedimento? Aí vai ter uma hora que você pode ficar perdido e aí exige muito esforço de recrutar de novo isso, botar no papel, ver, espera aí, mas isso aqui. E às vezes, se você não faz isso,
chega no momento que você percebe, não, mas não era isso aqui. Aí era um erro ou uma displicência que você cometeu lá no início. E aí fica mais custoso ainda. Então, tudo isso para dizer que eu uso o AIDA, mas também parto às vezes do princípio de outros, assim. Então, depende muito do que... Depende do produto, Do né? produto, Na verdade, né? Mas tem AIDA, tem Pastor, tem Paz, tem É. os 4 U's, tem os 4 R's, tem técnicas diversas, assim. Acho que eu poderia contar aqui umas 9. Pelo jeito, né? Pela forma de você contar, acho que você está, né, desenvolvendo pelo que você estudou tantos anos atrás e agora você está de fato ganhando gosto pela causa também, Tá né? aparecendo, né? Tá aparecendo isso, né? Apesar de ter ficado tanto tempo longe, mas você está se aprofundando nessa situação aí. Eu gosto de me apaixonar, Morivaldo. Isso é bom. Quando eu tô dentro de uma coisa, eu às vezes falo com a paixão, assim, eu gosto de me apaixonar. Às vezes eu me desapaixono e fico mais assim, mas é um caminho que também me instiga, porque, nossa, trabalhar ter acesso aos dados, para mim foi uma coisa muito nova. Isso é muito bom. Então vamos voltar então. O pessoal deve estar aí. Volta aí para falar que. Você quer falar da pedra? Não, de você ter vindo aqui para Portugal. Você falou da sua esposa. Ela veio. Né, que fez o quê? Um mestrado aqui? Ela foi fazer um mestrado em Madrid. Em Madrid. E aí eu já era ator e produtor em Salvador. Então eu produzia os meus próprios espetáculos, né? Alguns espetáculos eu produzi. E quando eu digo produzir, cara, eu inscrevia na lei de incentivo, eu captava o cliente e eu produzia e fazia peça. Ainda que não produzisse localmente, mas eu estava dirigindo a produção. Você era igual, como eu falei aqui no início, eu sou uma equipe de um homem só, por enquanto. Então, nesse tempo aí, você era esse. Bateu o escanteio e correr para cabecear, Morival. E correr pro gol para defender. É assim que a vida é. E ainda narrar o gol. Gol! Quem fez foi eu mesmo que bati, carrei. Então, ainda que trabalhasse em outras coisas, em televisão, em programa, sempre estava envolvido, mas quando eu queria desenvolver um projeto meu, de um texto que eu queria fazer, de uma coisa que dava me devolvendo, eu tinha que fazer isso. E tem uma realidade, assim, tem uma realidade muito importante que é interessante a gente perceber, que não tem aqui, que é uma grande diferença do Brasil para Portugal no âmbito cultural, que inclusive é bacana a gente falar sobre isso aqui, porque sempre, hoje em dia as questões políticas no Brasil estão muito sensíveis, né? Tá tudo muito à flor da pele. Tá difícil, o negócio tá complicado. Tá tomando um outro rumo as discussões políticas. Pois é, é um tema... Eu sou apaixonado por política, assim, tô cada vez mais assustadíssimo. E eu que o diga, eu entrei na comunicação através da política. Né? Acho que o meu primeiro trabalho, depois do rádio, foi a política. Então você sabe bem como as coisas... Mas eu acabei indo embora do Brasil, digamos assim. Sim. Um grande motivo também foi pela política. Então. Mas isso não vem ao caso. Ok, bacana, mas fiquei curioso para saber. Fiquei curioso. Depois me conta isso aí, fora aqui, que eu quero saber. Depois eu te falo. Então, quando teve a iminência do impeachment da Dilma, que o Temer já estava realmente próximo de assumir e que a primeira proposta dele foi reduzir os ministérios, eu já sabia que o que ia cortar era o Ministério da Cultura. Então, não vou falar sobre a minha perspectiva, vamos falar sobre a perspectiva geral. Um profissional que está dentro de uma área que todo mundo reconhece, primeiro a gente tem que reconhecer, temos dúvida de que é precário? Não. Então, se a gente parte dessa certeza... É precário, sim, sabemos. Todo mundo sempre teve essa ideia. Poxa, trabalhar com arte é complicado. É mesmo. Tenho muitos colegas muito bons que não puderam se desenvolver por falta de oportunidade. E é sempre todo mundo, cara. Grandes talentos, né? Que acabou desistindo. Grandes talentos que nem iniciou, na verdade, pela questão da dificuldade, né? Precisava botar comida na boca. E aí veio a vida, e veio família, veio a vida e levou para outro lugar. Então, sim, se é precário, sim, você imagine, você é um profissional de uma área que não só você, mas toda a sociedade reconhece que é difícil. Então você já não tem incentivos. O que não tem, lhe tira. Então, se você já... Vamos pensar, se eu tenho os 2, vamos para 0 ou para -1. Cara, eu, como um profissional desta área, desta economia, dessa indústria cultural, eu fiquei muito preocupado.
Porque eu não penso só daqui a alguns meses, eu tenho que... Cultura vem de agricultura. A cultura do milho, a cultura do arroz. E a cultura do milho, a gente planta em São José, não é verdade? Você sabe, a gente planta na festa de São José para colher no São João. Verdade. Por isso que no São João do Nordeste, no Brasil, tem milho. Uhum. Então, a cultura vem da agricultura, dessa ideia de plantar, colher e administrar entre safra. Da mesma forma, a produção de riqueza, ou seja, como é que gera dinheiro para a economia em cultura é um caminho diferente. É um caminho diferente, mas gera. Para cada R$1, para cada eu não sei aqui, mas eu sei que para cada R$1 investido em cultura no Brasil, devolve-se em termos de imposto, de termos de imposto, ou seja, geral, né, do projeto, das pessoas que estão envolvidas, que vão pagar o seu imposto, devolve R$6. Então, o que acontece? Diante de uma circunstância em que eu já tinha, eu que inscrevi na lei de incentivo, fui lá fazer, me inscrevi no Faz Cultura, fui entender como é que era. Eu sou ator, nunca pensei em ser produtor, nem gosto. Mas fui... Pela necessidade, teve que... É assim com vários atores brasileiros, Maurivaldo. Vários, no Brasil inteiro. Muitos que inclusive estão na novela, mas precisam fazer seus projetos. Cineastas, não pense que o cineasta só vai fazer o filme, ele precisa sentar e pensar como é que vai ser esse projeto. Então ele precisa botar no papel. Eu que escrevi o projeto na lei, eu que fui atrás do cliente, você ir atrás do cliente, eu não sou um profissional de captação. Cara, como é que você vende um projeto que é seu? Ou seja, como é que você veste o personagem para dizer, compre a minha ideia, me dê esse dinheiro, que na verdade, no caso da lei de incentivo, é um dinheiro que iria para o Estado, mas ele é destinado para a cultura, né? Então, me dê este dinheiro e durante o processo, porque obedece a um processo burocrático, você tem o que é a lei de incentivo, ou seja, a Faz Cultura, como era na Bahia, ou a Lei Rouanet, como é no Brasil, ou a Lei Viva a Cultura, que é do município, ou seja, vamos falar da Bahia, né? A gente tem lei de incentivo municipal, estadual e federal. Leis, quais são as leis de incentivo? Leis que permitem, se você for um projeto cultural, estiver atestado que é cultural e passar por uma junta de pareceristas, ou seja, não é uma pessoa que avalia, precisa ser um corpo de júri. Tem que ter uma junta de... Tem que ter um júri, e esse júri muda de ano para ano. Então, quando você passa por isso, você está entendido, todos os pré-requisitos, orçamento, quando isso está ok, você recebe uma validação da Secretaria ou do Ministério da Fazenda para dizer, lhe damos essa carta, você pode captar, tendo certeza que o dinheiro, a gente abre mão desse imposto e esse imposto vai para você fazer esse projeto, espetáculo, exposição, museu, o que quer que seja. Só que entre isso, tem um processo burocrático, onde você fica com o coração na mão para que o cliente não desista, porque não é a praia dele, ele não entende nada de cultura, o cara é varejista. Então você entende o desgaste que é? Então, diante dessa circunstância, quando teve a iminência de tirar o Ministério da Cultura, pesou para você isso aí. Preciso pensar, eu tinha projetos de casar, de ter uma família, de ter uma condição, e assim não dá para ser guerreiro de uma batalha, né? Você precisa tá junto. Então eu botei a mão na consciência e minha esposa me fez uma proposta, disse, por que você não vem passar um tempo aqui e estudar? Então eu vim para Madrid, fiquei alguns meses, voltei, aí fiz um filme, voltei para Madrid de novo, fiquei nisso, porque aí a paixão, o negócio, né? Acaba apaixonado. Na época ainda não tinha filhos ainda. Não. Cara apaixonado fica dividido e ficar distante, meu irmão. Meu irmão? O cara apaixonado, o cara viaja 400 meu quilômetros. Filho, veio aqui para Portugal para morar, passou 2 meses e voltou, foi embora. Ficou longe do amor. Rapaz, quantos anos ele tem? 19 anos. E voltou por quê? Por causa da namorada. O que você acha? Rapaz, o cabo apaixonado, o cabo viaja 400 quilômetros para pegar. Não, tem uma fulana aqui para você. Gostou de você? Onde é? Oxi. Pô, em Amargosa eu vou agora. Vai a pé, vai com fome, né? Vai andando por cima do mar. Mas é uma coisa realmente... seguir de fato o coração. Então, você ficou então nesse vai e vem. Nesse vai e vem, ela estava estudando aí. E aí eu acompanhei ela numa reunião. Eu não conhecia Lisboa, não conhecia Portugal. E aí eu vim acompanhá-la numa reunião que ela teve em final de 2016.
E cheguei em Lisboa e me apaixonei. Se encantou. Me apaixonei, cara. Meu coração soteropolitano bateu assim, né? Porque tem coisas bem É parecidas. muito. Cara, eu falo direto aqui com alguns amigos. Tem hora que eu não sinto que eu tô fora de Salvador, da Bahia. Parece que eu tô na Bahia. Pô, se a gente for comer uma acarajé na acarajé da Carol, então... Carajé da Carol tem um cantinho baiano ali também, em Queluz também, que eu tive lá, que é Ah, uma nunca fui. delícia. Muito gostoso também. Cantinho baiano? Cantinho baiano. Eu digo, eu tô aqui em Salvador, tô aqui na Ribeira. Olha, esse pessoal... O Cantinho Baiano é seu patrocinador, não? Não, ainda Não, mas não, poderia mas ser. poderia ser, né? Poderia a gente ter bons acarajés aqui. É, né? E apoiar também, mas É. tem um Cantinho Baiano, tem um Espaço Odoiá que fica lá em Carcavelos, perto de você. Já me falaram também de Cara, Carcavelos. bem bacana. Parece que você tá em Monte Gordo. Olha, Parece que você tá em Jauá, parece que você tá não na área da praia, Aham. parece que você tá num o sítio. ambiente ali, você fala, né? Olha, eu vou te dizer, você vai dizer, rapaz, Rafael falou isso. Parece que você tá num sítio em Monte Gordo, ali na linha verde, que o pessoal voltou da praia e tá tendo um negócio ali. Foi pegar as praias do litoral norte, tá voltando e vou passar aqui nesse sobe e desce. Passar aqui nesse sobe e desce pra comer o negócio. Exatamente, exatamente. Pronto, é isso aí. Odoiá, tem uma moqueca Boa. maravilhosa e uma acarajé. Pô, vou procurar isso aí. Eu gosto disso. E aí, pronto, eu fiquei vindo e aí me apaixonei por Lisboa, gostei muito, achei, meu coração realmente bateu. Nós temos muitas coisas parecidas, né? Salvador é a primeira capital do Brasil, então ela começa pelo nome dos bairros, temos bairros Campo Grande, Ribeira, Lapa, enfim, vários nomes parecidos. E a arquitetura, né? A nossa arquitetura é parecida, igual, inspirada daqui. Então, Quando você vai para Lisboa, o Centro Histórico de Lisboa, é meio que você tá no Pelourinho, né? Exatamente. Os casarões ali é a mesma coisa. Essa arquitetura barroca, né? Como se diz, que a gente encontra em alguns lugares do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Recife. Então Salvador tendo essa arquitetura mesmo, cara, meu coração... Você pensou, tô em casa. Tô em casa. A coisa só melhorou mais ainda foi quando eu fiquei... Pronto, eu me apaixonei, mas eu também sempre fui comedido, assim, com as nossas... Olha, você vai me falando aí sobre o tempo, tranquilo, tá de boa. Eu sempre fui comedido também com as minhas, assim, sempre fui cético, então eu não vim logo, ok, gostei daqui, então vou experimentar. Tinha acabado de fazer vários trabalhos, estava com dinheiro e tal, tinha esse conforto, então eu vim fazer um curso aqui de interpretação. Então eu fiz 2 cursos, então fiquei 4 meses aqui estudando. Pô, que legal, veio se qualificar então na tua área de ator aqui em Portugal? Sim. Vim fazer um treinamento, uma manutenção. Isso no final de 2016? Foi, isso, quando eu conheci Lisboa foi em final de 2016, aí eu voltei e decidi que, ok, quero conhecer mais para ver se eu quero me mudar para lá. Então como é que eu vou fazer? Vou passar só alguns meses entendendo a cidade, entendendo como é o trânsito, como é o transporte, como é a moradia, como é tudo isso, né? Como é o custo. Então eu fiquei 4 meses, e aí criei um laço com pessoas assim que foram muito importantes para mim aqui. Eu tive muitas oportunidades, porque comecei do zero. Imagina, eu já tinha uma pequena história em Salvador, na Bahia. Cheguei aqui, ninguém me conhecia, nada, zero. Então tiveram pessoas que me ajudaram mesmo, assim, que me deram oportunidade. É interessante você falar isso, porque as pessoas falam, mas o Rafael, ele participa de novelas aí em Portugal e tudo, ele levou essa bagagem, ele trouxe tua bagagem de conhecimento. Não, ninguém conhecia. Mas em termos dessa junção, de apoio, de lá não teve nada, você começou do zero, do zero. Contatos, suas conexões, sim, foi do zero aqui. Com o meu trabalho, com minha força de trabalho e pronto, o meu trabalho, então pessoas gostaram e me convidaram e assim eu fui fazendo e fui entrando e fui convidando outras pessoas para fazer outros projetos que gostavam de mim e assim eu fui. Até que eu senti a necessidade de estudar mais teatro, aí me inscrevi no mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, que é aqui do nosso lado. Aqui perto de Amador. A escolinha, o pessoal chama, aí é uma escola maravilhosa, e eu pronto, aí terminei os 4 meses aqui, me inscrevi no mestrado e voltei para Salvador e fiquei esperando a resposta. E aí saiu a resposta. Então, quando saiu a resposta do mestrado, aí a coisa ficou mesmo séria, né? Que eu vou passar 2 anos aqui, então eu vou mesmo. E aí foi quando eu vim e aí pronto, tô aqui até hoje. 7 anos.
Agora vamos entrar no assunto, como foi então a questão de você trabalhar na tua área aqui? Você chegou a fazer primeiro peças de teatro? Qual foi o teu primeiro trabalho aqui em Portugal? Olha, eu acho que o meu primeiro trabalho aqui foi um anúncio, foi uma propaganda de televisão. Ué, publicidade. Foi uma publicidade, acho que foi pra Vodafone até. Ó, É. E depois eu também estava muito dedicado ao estudo, né? Ao aham. mestrado, eu tinha uma pesquisa para fazer, então também estava muito dedicado a isso. Mas eu fiz um espetáculo aqui em 2020, fiz outras coisas, dei aula numa escola eu dou aula numa escola de atores, Aham. de interpretação, sou professor de interpretação, né? Você que chegou a fazer isso também lá na Bahia, lá. Sim, lá na É. Bahia de maneira mais eu Mas ministro. aqui você faz como? É o particular? É uma É um, escola, chama Inímpetus uma... Escola, Inímpetus Escola de Atores, que fica em Campo Lide, é uma escola de interpretação Pô, que mesmo. legal. É uma escola de profissional, então profissionalizante, né? Um curso de 3 anos, e tem para adultos e para adolescentes, em Boa. que você vai passar 3 anos ali tendo contato e acesso com profissionais de diversos campos do teatro e diversas teorias e, pronto, e formas de fazer. E eu sou professor do último ano dos adolescentes. Oh, legal. Mas eu dei aula durante 2 anos numa escola pública em Caldas da Rainha. Você ia lá para Causa da Rainha dar Sim, aula lá? todo santo Também dia. de teatro também? Sim, Interpretação também? sim. Caldas da Rainha é uma cidade muito linda. Tive a honra Adoro, de ir lá umas 4 vezes. adoro, cara. Tem até eu não sei se já te falaram lá, que esse pessoal fala, porra, caralho. Ah, é? Diz que é fundada de lá, de Caldas da Rainha. É, que tem até as lojas dos caras Pois é, lá. rapaz. É, eu conheço essa história aí. Caldas da Rainha. Como é que chama? Como é que eles chamam as louças de Caldas da Rainha, né? Enfim, os É, caralho. é Você gigantesco sabe que lá. eu quase um ano dando aula, eu não sabia disso. Não Cara, eu sabia? não sabia. Até que um dia entrando na sala dos professores, umas amigas professoras, cara, as professoras já tinham 30 anos de aula. Elas, o Rafael já viu as louças de Caldas? Cara, eu todo ingênuo. Não, não vi. Poxa, que interessante, deve ser bem bonito, né? A escola que eu dava aula É. chama-se Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro. E o Rafael Bordalo Pinheiro foi um artista, escultor e cartunista muito famoso em Portugal, no século XIX. Inclusive, Então, acho que é em Campo Grande que tem uma escultura dele, que tem acho que um animalzinho do lado assim, bem legal. exatamente, É, acho que pronto. em frente à faculdade ali. Ali o que ali mesmo? Ali? Aquela avenida Campo Grande, acho que é a Avenida Campo Grande ali. ali em frente aos Lusíadas, É que eu a passo sempre e vejo lá universidade. o bordalo ali na frente ali. Exato, é porque o museu é ali. É. Que o museu é ali. Pronto. Eu achava que era alguma coisa próxima dele. Meu amigo, eu fui pesquisar na Ela não levou internet. uma louça de presente para você, né? Eu falei, eu não acredito que essas. E a minha cabeça foi, rapaz, as professoras me disseram isso. Mas então normal, a gente passa nas lojas lá e vê as mulheres lá, tudo lá dentro, lá fazendo compras. Porque lá Total, tem tudo, os né? caralhão enorme. É gigante. Constrangedor aquilo. Que eles usam também para colocar vinhos, cachaça, tem de 5 Vinho, litros, peso de tem de, papel, cada caralho enorme, tem de branco, chocolate, um monte de coisa. Eu falei, que loucura. É cultural, fino, é grosso, cultural para eles aqui isso. fino, grosso, pequeno, grande, tem de tudo, gente. E assim, tem as peças bonitas, tem as peças feias, tipo, poxa, que louça bonita. Não é porque o caralho, mas você. Eu achei interessante o dia que me contaram essa história. Eu falei, que loucura, Então eu velho. dei aula lá como artista residente, professor de teatro, e criei grandes amigos também na escola. Então, assim, o meu caminho eu também fui muito aberto às oportunidades que me chegavam É. e pronto. Então, fiz um espetáculo aqui. Eu acho que o primeiro grande espetáculo que eu fiz aqui foi um espetáculo chamado Alice, o Outro Lado da História, com a encenação do Miguel Thierry. Espetáculo interessantíssimo. Miguel Thierry é o quê? É brasileiro ou português? Miguel é brasileiro, residente aqui em É. Lisboa, filho de um grande ator brasileiro chamado Cecil Thierry e neto da diva da televisão brasileira, Tônia Carreiro. Poxa, que legal. É. Por você falar aí dessa genealogia toda, né, desse cara e da sua família, da sua geração, dentro da tua família,
tem artistas desse meio aí do teatro? Ou não? Foi você que Do teatro, não. despertou isso? Não, do teatro, Não? não. Do teatro, não. Meus tios são músicos. Um toca bateria, outro toca teclado. Mas do teatro, não. Nunca, não teve ninguém assim. Eu Desenvolveu mesmo na questão da escola. Você queria fazer publicidade e Cara, acabou cara, na verdade, se assim, descobrindo, eu, então. parece um clichê, mas meu caso, eu também não. É verdade mesmo, assim. Eu comecei desde criança. É. Ao ponto que a minha família, se eu não fizesse teatro, eles iam achar estranho. Porque você já era um ator em casa. Já adorava. Na É. família, minha mãe teve. A minha família é de Amargosa, certo? Então, Amargosa, Brejões, quilômetro 100, todo aquele Vale de Icriçá ali. Margosa, para quem não sabe, é onde é considerado hoje um dos melhores São João do Nordeste e o melhor da Bahia. E a cidade Jardim, uma cidade linda. Pô, sensacional. Então, você de lá de. Eu A sou sua a família minha de lá. família é toda de lá. Então, e minha mãe tem 9 irmãos. Família grande. Pô, minha avó teve 7 irmãos, minha avó teve 7 irmãos e teve 10 filhos. Então eu tive muitos primos, cara. Então na família, dentro dos primos, eu sempre estava criando alguma coisa, fazendo um espetáculo só para os meus primos. E meus primos já esperavam isso. Nas festas de aniversário, pô, tem muita história que eu soube já, teve muita coisa de mim que eu conheci através de outras pessoas. As pessoas contavam o teu comportamento lá antes. Quando eu era criancinha, várias histórias assim, de um palhaço que convidaram numa festa de aniversário de um colega, e o palhaço quando entrou, lá, a criança morreram de medo do palhaço. E aí eu percebi, fui chamar o palhaço e disse, não, calma, faz o seguinte, me dá um nariz, bota isso aqui, calma. Porque o palhaço ficou naquela situação, bota aqui, e nós vamos entrar nós dois. Pô, devia ter uns 4, 5 anos, meu pai conta isso. E aí, o que eu fiz? Como eu era um deles, das crianças, eu disse, eu vou trazer, eu imagino, né? Uhum. Então eu trouxe o palhaço, e aí eu fiz a conexão, e depois o palhaço aproveitou que eu tava ali, brincou comigo. Porque até então a presença do palhaço parecia um outro ser. Um outro ser. Quando eu acho que quando os guris viram outro deles chocou ali... Aí quando viu você, então... Disse, opa, não, tem um dos nossos ali. Nossa, é meio diferente, mas é do nosso. Exatamente. Não é tão assim. Então tiveram várias histórias assim. Legal, então eu sempre fiz, cara. E a escola também sempre me deu espaço para isso. Os meus colegas... Também nunca foi uma coisa vaidosa, sabe? Eu nunca tive essa vaidosa... Essa vaidade de... Não, eu gostava... Os papéis, todo mundo entendia. Tinha o meu colega que era assim, meu colega que era assado. Minha família também já me estimulava. Os natais da minha casa, eu sempre fazia alguma coisa, aprontava um personagem. Que legal. Então... Já estava já demonstrando que realmente era teu chamado, era esse. Não, estranho foi quando eu fiz... Nem só interpretar, como também criar, né? Pois é, cara. E estranho foi quando eu escolhi fazer publicidade. Que aí todo mundo fez... Então... Entendeu? Mas já porque você falou isso, o que foi que deu esse start de você fazer publicidade? O que é que... eu acho que foi... Sinceramente, eu acho que foi falta de orientação, assim. Eu não tinha uma orientação ainda da importância de fazer. Algum amigo, algum meio que você estava no momento que acabou, se incentivou e se deixou levar? Eu achava que em publicidade... Cara, você tem que escolher uma profissão com 17, 18 anos. É muito... E você não sabe ainda, não está com a tua mente formada para o que você quer para o futuro ainda. Nada do mundo, pô. Sua visão de mundo é uma comunidade escolar ou do seu bairro. Você acaba se deixando levar por incentivos. Por isso que eu te perguntei, né? Sim, com certeza. A internet ainda não era o que é hoje, então para eu ter acesso à pesquisa não tinha. Hoje é totalmente diferente. Você vai pensar em fazer um sei lá, você vai pesquisar e você consegue comparar os resultados e dizer, isso aqui sim, isso aqui não. Eu não tinha visto isso. Antes de perguntar sobre a tua entrada na TV aqui em Portugal, é claro que você falou, já iniciou até fazendo propaganda da Vodafone, que é uma grande empresa aqui, fez na TV e tudo, e você depois acabou participando de um grande projeto aí, que a gente vai falar sobre Cacau aqui, né, uma das maiores TVs também. Sim, a TVI. A TVI. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte, por que você lá de Salvador, geralmente, né, os atores, cantores, artistas em geral, que começam a se destacar na Bahia, o que é que eles fazem? Eles partem para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Você não fez isso, você não buscou ir para São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Qual foi o motivo? Ótima pergunta. Eu
eu cheguei a morar no Rio 2 anos. É. E fui numa leva também, numa época eu tinha uma namorada que era atriz, e ela tinha feito graduação na Universidade do Rio, na Unirio, então ela já conhecia melhor a cidade, ela já tinha uma outra relação com a cidade, né? Assim, tipo de aluguel de casa, enfim, transporte, tudo isso. E eu queria ir porque outros amigos também viajaram, baianos foram para o Rio. Então também eu queria mudar os ares. E entrei para fazer um curso também de interpretação. Você, querendo ou não, você teve essa visão que tinha essa necessidade Sim, de sim. você foi ainda. eu então, queria acabou indo. eu queria especificamente para fazer um curso de Aham. atuação de TV, que é uma outra linguagem, né? É. Então eu sempre tive essa coisa de fazer, de treinar, de me atualizar, sabe? Eu sempre Sei. tive. Se eu tiver parado demais, eu acho que tá estranho, cara. Aí eu fui, e daí, pronto, fiz um espetáculo lá, fiz uma série, fiz outras coisas também. Mas aí, no meio desse processo, a minha companhia na Bahia me chamou para fazer um espetáculo que era muito importante, que me pagava muito bem. Então eu comecei a fazer uma ponte aérea. Eu tinha saído da Bahia, fui para o Rio de Janeiro, estava fazendo uma série lá, fiquei voltando, né? Fiquei voltando até que a proposta para lá foi melhor. Então, naquele momento, entre parar para investir, em algum momento você conseguir ter um convite, as pessoas conheceram o seu trabalho, né? Porque leva um tempinho você Sim. conhecer o seu trabalho. Pai, um produtor diz, opa, bacana, vamos fazer uma novela, vamos testar esse garoto aí. Isso, eu acabei não dando tempo para isso, porque eu tive outras oportunidades na Bahia, aí eu voltei. Oportunidades interessantes, assim. Você, no caso, você não insistiu, né, em permanecer lá, essa busca. Você foi, Não, se qualificou lá, buscou se qualificar, mas você tinha a tua responsabilidade, estava sempre mais na Bahia, acabou então regressando para a Bahia. Foi uma questão bem ocasional mesmo, assim. Aí fiz o espetáculo, Salmo 91, e viajei muitos lugares com a peça, e depois a companhia que eu trabalhava, nós passamos num edital do governo do estado. Foi o primeiro edital do governo do estado de manutenção de grupos e coletivos. Então, Legal. tinha uma manutenção durante 2 anos, com um projeto que você tinha que... Você fazia um planejamento durante 2 anos e depois você tinha que cumprir e prestar contas. Dos 2 anos tinha que estar ali, Dos 2 anos, então, o compromisso. Então, quando a gente chegou nesse momento da companhia, era um momento muito importante, porque a gente vira a ser funcionário do Estado, mas para ser ator, para trabalhar, para lançar livro, fazer exposição, tinha uma série de coisas, né? Então aí eu acabei ganhando uma responsabilidade maior também na companhia e voltei para Salvador para tocar. Mas foi ótimo também, porque eu viajei em muitos lugares do Brasil, o teatro me levou para muitos lugares. Sensacional. Isso é muito bom. Então, a tua história, então, a maior história foi a questão do teatro. Lá no Brasil, você não chegou a fazer, tipo, novelas de TV. Você participou de muitos programas na Bahia participei, e tudo, mas participou de novela ainda? Fiz Segundo Sol. Segundo Sol? Legal. Depois fiz uma série para TV Brasil, fiz um filme na Netflix, chama Carnaval. Carnaval. Tá aí tá aí em cartaz. Boa. Carnaval foi top 2 no Brasil e chegou a ser primeiro lugar aqui em Portugal. Pô, que legal. Assim, foi uma coisa surreal, cara. Top 3, top 2 em Madrid, na Espanha, na Alemanha. Porque a Europa, ela é apaixonada pela cultura, né? É brasileira, especificamente falando, então, do Nordeste. Bahia, então, Carnaval, Salvador, meu irmão. Quando se fala assim, quando eu falo, o pessoal assim, não, eu sou da Bahia, o pessoal já fala logo e remete já ao Carnaval. Carnaval, que é a maior festa popular realmente do mundo, né? Negócio fora de série. Aí pronto, eu fiz então em audiovisual, fiz esses trabalhos assim. Então, agora, Rafael em Portugal. Rafael em Portugal. Como foi, então, para você fazer parte do elenco de um projeto tão gigantesco? Inclusive, você teve um personagem que era um traficante no cacau. Né? Como que foi, então, para você fazer parte aí desse elenco, cara? Como que foi? Marivaldo, você só me permita... Não posso deixar de falar também, de citar. Deve. Um espetáculo, depois do Alice, um espetáculo que eu fiz e terminei, fiquei em cartaz até maio desse ano.
Um espetáculo de grande sucesso aqui, que também foi para mim uma grande oportunidade e uma felicidade. Nós ficamos 1 ano e meio em cartaz. 1 ano e meio em cartaz aqui. O elenco você tinha portugueses que participavam? Só era eu de brasileiro. Só você de brasileiro? Só. Ah, que E legal. com um elenco de estrelas portuguesas, pessoas que eu não conhecia, de estrelas. Top. José Raposo, Rui Unas, Sara Barradas, Isabela Valadeiro na primeira temporada, Matilde Breiner, Bruno Madeira e Thelmo Ramalho. Os E melhores. Carlos Areia. Os grandes Estamos nomes falando aí. de gente É. da televisão de anos e de grande repercussão. Depois a Isabela e a Matilde saíram, entrou a Rosabela e a Marta Andrino. É bom você falar desse trabalho aí, dessa peça, porque eu fiz a pergunta para você, mas eu creio que foi também daí Sim, que a TV, né, te puxou, né? também eu creio é. que sim. O espetáculo foi um sucesso. A gente estava em cartaz de quarta a Com o quê? domingo. 1 ano e meio? 1 ano e meio no Cassino de Lisboa. Uhum. Depois do Natal, viajávamos para turnê. Então, fazíamos o do Portugal, né? Sobretudo o Norte, que é uma experiência maravilhosa. E eu, o único brasileiro, baiano, no elenco de portugueses, uma sala lotada de 600 lugares, de quarta a domingo, cara. Era uma alegria, uma responsabilidade, uma alegria muito grande. Porque eu não era, para mim, uma perspectiva minha, né, cara? Naquele momento ali, eu era a representação do brasileiro, do brasileiro, do baiano. Eu tô carregando muita gente comigo, né? Responsabilidade gigante. Né? Sim, sim. De brasileiro, nordestino, baiano e de Salvador. Então eu tinha isso com muita seriedade, assim, com muita honra de estar trabalhando nesse lugar. E depois veio a novela. E eu creio, antes de você falar da novela, eu creio que devia ser muito incrível, né? Essa peça. Você pensa em voltar? Não? Será que vai ser uma segunda temporada aí? Talvez? Talvez. Quem sabe pro próximo ano. Porque você falou aí o seguinte, de uma temporada de 1 ano e meio. Eu tô falando aqui de Portugal. Portugal é diferente do Brasil, gente. Portugal, você pode montar uma peça e você passa 2, 3 anos e não vai no Brasil inteiro. Portugal, não, ele falou que vai para o norte. O norte, as grandes cidades do norte é o quê? É Braga e Porto. Né? Depois tem Aveiro também, que não é tão grande, mas também, eu não sei se vocês passaram por lá. Então, Portugal... Nem lembro. É muito pequeno. Muito pequeno. Comparado ao Brasil, é muito pequeno. Outra... Então, para passar 1 ano e meio aí nessa temporada aí, cara. Você falava lotadas as salas de quarta a domingo? Quarta a domingo, então, depois ficamos de quinta a domingo. Creio que era uma obra gigantesca. Uma obra gigantesca, é um texto brasileiro, do Marcos Caruso, o Trair, Coçar e Só Começar. Então essa peça, Trair, Coçar é Só Começar? Pô, que legal, eu estava lendo e ia te perguntar sobre essa peça aí. Que fez muito sucesso no Brasil, né? Ficou 30 anos de cartaz no Brasil. Olha, sensacional. Agora o Marcos Caruso está aqui fazendo um espetáculo com, inclusive, parte do elenco, e ele de brasileiro. Então, ele que é o autor da peça, agora ele está como ator de uma outra peça, o Checkmate. Eu ainda não fui assistir, mas soube que é maravilhosa. Também o texto é fantástico, do Juca de Oliveira, aquele ator que a gente conhece, né? E pronto, e depois veio o convite para fazer a novela. Então, aí entrou Cacau. Aí entrou Cacau. E Cacau foi bom para você, creio. Nunca é fácil um trabalho que você faz assim, né, na teledramaturgia, digamos assim. Mas você interpretava um brasileiro? Como que era esse personagem? Sim, eu fazia o Kenny. Eu fazia o Kenny, que era um jovem de Itacaré, certo? Desses que crescido na comunidade ali e surfando, jogando bola, crescendo todo mundo, aí vai amadurecendo, vai precisando trabalhar, então vai trabalhando, mas está sempre envolvido com más influências, mas todo mundo conhece ele, todo mundo conhece a mãe dele, sabe que a família é boa, mas que a vida... Fulano tá... Sabe aquela pessoa que você passa e diz, fulano tá andando com ciclano ali... Menina é gente boa, mas tá com má influência. Mas tá com más amizades. Eu conheço aquelas amizades, eu sei que ela não vai dar certo. Mas ele era um menino bom, sempre foi um menino bom, e aí, num dado momento, ele para pagar umas contas, enfim, para pagar conta, enfim, ter mais dinheiro, ele aceita fazer o transporte de uma droga, de uma quantidade de cocaína, e nesse momento ele é pego pela polícia, tem um vazamento e denunciam, e ele é pego e fica 2 anos preso. E aí Cacau é a volta dele, ele tentando se regenerar. Olha. Ele trabalhando no bar, ele pedindo às pessoas para dar uma chance, Pô, que legal, as pessoas afastando ele dizendo, pô, eu sei o que eu já fiz,
Mas eu queria que vocês me dessem uma chance. Mas espera aí, você fala aqui tudo logo, peraí, porque esse cara morreu, então esse cara não se regenerou, não? Eu não assisti a novela, mas fala aí. Mas já sabe que eu morri, né? Rapaz, não, a morte dele é bem bacana. A Maria João, que é a autora da novela, né? Ela é uma mulher assim, uma autora de televisão muito sensível aos atores. Isso foi muito bacana ter esse contato com ela. Muito sensível mesmo. Ela se importa com que, ou seja, ela não está no Olimpo escrevendo e façam o que eu escrevi. Não, ela se interessa pelo que você tá achando, o que você tá achando do seu personagem, o que você acha que pode mudar. Nas oportunidades que a gente tem de se encontrar, sempre ela foi muito assim. E como eu já sabia que eu ia morrer, eu já entrei na novela sabendo que depois do 100º, 20º episódio eu ia morrer, ela fez questão de construir uma morte também que fosse muito honrosa. Então, ele se regenera, ele trabalha, ele ganha oportunidades, ele prova pra namorada dele que ele é apaixonado, a Anitta, né, que quem faz foi minha grande amiga Catarina Nifo. Ele se regenera e as pessoas passam também a acreditar nele, e até que tem um incêndio e ele, para salvar uma pessoa que quer se suicidar, ele diz, não vou deixar você aqui, e ele tira, e é nesse momento em que cai uma viga e ele morre. Então ele morre... Acabou morrendo como vítima. Como se sacrificando para ajudar as pessoas e tal. Então legal. Foi muito bacana. Então houve uma regeneração aí. Qual o nome do personagem? Kenny, olha aí. Eu tava falando com ele aqui fora do ar, né, que antes eu era muito noveleiro, assistia muito novela, mas depois... Pelos compromissos, acabei ficando um pouco fora das telas de assistir televisão. Mas acho interessante esse trabalho. Cara, então, e saiu... a novela Cacau findou há pouco tempo, né? Não acabou ainda, ela ainda tá. Já vai entrar agora agora entra na fase final. É uma novela maravilhosa mesmo. Mas no caso, você já saiu de cena. Eu já saí, Já saiu de cena, mas a novela continua. A novela continua. Tá. Você falou da morte, eu pensei que tinha morte minha mesmo. E líder de audiência. Pô. Cara, assim, foi uma que eu vejo muitos comentários, né? Como hoje eu sou das redes sociais, então, quando eu vejo aqui falar aqui de novelas, então essa novela Cacau é horário nobre. Pois né? Horário nobre, líder de audiência, e uma novela que não fica só... a Maria tentou não ficar só no âmbito amoroso, ou seja, não é um imbróglio só amoroso. Tem que ter, é uma novela, A drama é um gênero, tem que né? partir, né, pra isso. Mas tem outras situações, ou seja, a sua vida você não é só por causa do seu vínculo com a sua mulher, com o seu esposo, com o seu namorado, com sua namorada. Além disso, que modifica, eu vim pra cá, seu filho voltou pra lá, né? Além disso, que é um imã que vai ali conduzindo, tem outras coisas, tem a vida, tem um carro, tem um negócio, tem fulano, tem outro parente. Então a novela, embora tenha um relacionamento amoroso que gera em volta disso, tem muitas situações, então dá muitas situações que não fica só naquilo de relacionamento amoroso, uma coisa doméstica, e vai se enrolando. Não, tem ação, tem coisa acontecendo, realmente tem entrave que precisa resolver, então acho que legal. Isso é sensacional. Tá uma coisa bacana. Então tá aí, o pessoal que tava na expectativa aí, não, pra ele falar da novela, pai, tudo. Mas me diga, você teve dificuldade em termos de interpretar, você, um brasileiro, um baiano, que tá junto com um elenco português, porque a pronúncia, né, é diferente. Como que era pra você entender? Cara, assim, como eu tenho já 7 anos aqui, o ouvido acostuma, né? Você tá quanto tempo aqui? 2 anos vai fazer. 2 anos. Então, assim, de fato, o ouvido acostuma mesmo. No início era complicado. Interessante que você não tem o sotaque. Eu já conversei com pessoas que estão aqui 1 ano e já tá usando algumas palavras já de português. Tá? Estás a ver? Não, olha, Morivaldo, eu tenho algumas expressões... Pô, se você for morar, sei lá, vai morar no Rio, vai morar em Porto Alegre, tem algumas expressões acaba que... pegando. Você a convivência, não tem jeito. E tem outras expressões que você também usa para facilitar a conversa. Você vai numa segurança social, num portal das finanças, você vai resolver um pepino, cara. Acaba se deixando levar. Você quer resolver, quanto mais você ajuda aquela pessoa a te entender, melhor. Então, agora procura aí num atendimento desse lá pro lado do norte.
Embola mais. Embola mais, né? Bio, O vinho, o vinho ele chama binho. vinho, Binho. Isso aí foi mais complicado para mim. Eu fiz uma matéria uma vez para a TV Bahia, já aqui, sobre o São João. Foi em 2022, eu acho. 2023, já não sei. Eu fiz uma matéria sobre o São João, eles têm um projeto lá de A Bahia no Mundo, do Eduardo Oliveira, do meu parceiro e amigo Eduardo Oliveira. E aí a diretora Ana Raquel me fez o convite de eu fazer uma parte aqui, foi em 2022, que era cobrir o sucesso que era de onde veio o São João. Enquanto você então foi pesquisar os fundamentos do São João aqui em Portugal, mas peraí, o São João, essa questão dessa nomenclatura, São João nasceu daqui de Portugal ou não? A festa, sim. A comemoração do santo do São João, sim, nasceu aqui. Quer dizer, a comemoração então, foi os portugueses que levaram então para o Brasil essa tradição então de comemorar o São João, porque como os portugueses foram para lá, os jesuítas foram também, né? Então isso veio da Igreja Católica também. Sim, com certeza. E a manifestação, né? A manifestação que é sempre ligada à colheita e tal. Então tudo isso veio daqui. E aí eu fui pesquisar como é que foi. E teve um dia que eu fiz uma entrevista com um grupo de músicos de percussão, que a festa é gigantesca. A festa de Braga é gigantesca. E eu fiz. E aí teve um dia, quando terminou, ele fez assim: opa, quero te convidar, Rafael, para vir aqui depois fazer uma matéria de uma festa que tem em agosto, que é muito brasileira a festa. A festa se chama do Biro Samba. Do Biro Samba? Isso foi o que eu ouvi, tá? Aí eu falei, não, desculpa. Você fez igual ele, desculpa lá. Desculpa lá, como é a festa? Ele, do Biro Samba. Eu falei, do Bira? Cara, na minha cabeça, Bira era o nome de uma pessoa. A gente conhece Bira na Bahia. Conheço. O Bira do Jô Soares, que era de Feira de Santana. Lá em Camaçari tem o Bira do sindicato. Bira do sindicato e Bira. Sempre tive amigo Bira, pô. O Biraci, né? Bira vendia o Biraci. O Biraci e o Birajara. E o Birajara, é verdade. O Biraci, olha, dá um quadro ótimo. O Biraci e o Birajara. Dá pra criar até um stand-up, né? Aí, uma peça, alguma coisa. Rapaz, eu não entendia. Pra mim, aí eu perguntei, o cara, mas Bira é o nome de uma pessoa? Eu tava assim, ele, não, do Bira ao samba. Aí eu falei, rapaz, eu não tô conseguindo entender. Até que teve um momento que eu entendi que era do Vira ao samba. Só que ele, em Braga, ele fala Bira. E eu, cara, isso pra mim era uma coisa que eu demorei pra pegar. E embora com toda a dificuldade, o povo do Norte é uma delícia, né, Morivaldo? É sensacional. Parece que a gente nordestino, assim, de... A humildade, né, bem... Cara, é um calor, tudo despachado. Você falou de São João, eu tive ano passado, eu fui em junho e eu passei o São João em Porto. E na meia-noite a gente pegou o pôr do sol ali naquela ponte ali de Vila de Gaia, né? Sim. E depois tem queima de fogos lá. E é interessante que eles estavam lá com o negócio do martelinho batendo na cabeça de todo mundo lá. O negócio engraçado, né? Que negócio diferente, né? A gente acostumado com a nossa cultura lá, que é totalmente diferente. A gente com espada. Espada de Cruz das Almas. Espada de Cruz das Almas é confusão. Senhor do Bonfim. Acho que agora foi proibido, né? Sim, segundo de forma na lei, verdade, né? Mas... Na verdade, nunca foi, digamos assim, aberto. Assim, essa proibição, né? Mas o pessoal nunca cumpriu. Sempre teve. Mas desculpa lá, então conta aí. Não, você isso. Fez então uma matéria? Aí eu fiz essa matéria, mas a gente estava falando sobre a dificuldade, né? Essa foi a única dificuldade, Do início... Peraí, repete aí como era o nome da festa. Como eu entendi ou como é a festa? Como eu entendi foi do Bira Samba. Do Bira Samba. Do Bira Samba. Do Bira Samba. Do Bira Samba, do Bira. O que é do Bira? Não, do Bira ao samba. Ah, Bira é o nome de uma pessoa? Não, Bira. Pô, não tô entendendo. Bira. Ah, do Bira ao samba. Ah, do Vira. Mas foi essa festa aí do Bira ao samba. Mas eu no início, sim, eu tive uma dificuldade. Eu fiz em 2000 na época que eu fazia os Cafajestes, eu fui contratado, eu fazia stand-up, então fazia muito evento para empresa, evento para grupo fechado. Corporativo. E aí eu fui chamado para fazer uma apresentação para o corpo do Vila Galé. Vila Galé, que é uma rede de hotéis portuguesa.
em que suas maiores instalações são no Brasil, né? Em Cumbuco, Pernambuco e Bahia, 2 na Bahia e tal. E pronto, era uma festa para os funcionários da rede, onde teriam os diretores vindos de Portugal para assistir. E eu pensei, rapaz, será que esses caras vão entender o que eu tô falando? Ah, mas tudo bem. O evento é para quem? Para os funcionários. Então eu vou fazer para os funcionários. Então quando tinha, meu amigo, funcionário, é que eu adorava. Geralmente o pessoal classudo ri pra dentro, ri o negócio. Não, gosta de gente mesmo que tá indo pra... Se entrega mesmo, pra se divertir, né? Não tá indo ali pra analisar. Cara, a surpresa foi, os diretores sentaram na frente, eles adoraram, entenderam tudo, deram risada. Isso eu vim descobrir depois, né? Da cultura brasileira, já aqui introjetada devido à televisão e as coisas que vinham do Brasil. Mas acabou o espetáculo, foi no Teatro Módulo lá, acabou o espetáculo, a diretora do módulo e a produtora entraram. Rafa, foi uma maravilha, foi ótimo, um sucesso, tem tanta gente lá fora, vamos sair pro coquetel, mas antes, os diretores querem dar uma palavrinha com você, dar os parabéns. Tô no camarim, disse, não, pode entrar, só me dá um instante aqui para eu tirar o suor, e pode entrar, abri a porta, pode entrar. Entraram 4. Morivaldo. Foi assim, foram 10 minutos que eu pedi, meu Deus, nunca duraram tanto. 10 minutos, foram 5 minutos que durou uma eternidade. Porque, meu amigo, eu não entendi nada do que eles falavam. Falando e você não entendia nada. E eu não sabia o que dizer. Porque eu não sabia se eu concordava. Aí eu fiquei pensando, cara, se a pergunta for de sim ou não, eu tô só concordando. Então eu fiquei... Cara, eu lembro da sensação de... situação. Eu lembro da sensação de, caralho, que língua é essa? E falaram, e eu olhando pra produtora, obrigado. O sorriso do rosto, falei, mas caraca, não sei o que tá falando. Caraca, se a pergunta for de sim ou não, eu tô dizendo obrigado. Então eu fiquei, sim. Então, esse foi o meu primeiro contato com um português, né? E foi em 2010. Quando eu vim morar aqui, aí eu tive essas dificuldades, mas aí Foi se assimilando melhor. Fui me assimilando. Quando chegou esse trabalho mais assim, né, mais importantes, grandes, aí ficou mais fácil. Aí hoje... É tranquilo, a comunicação hoje é de boa. Mas é complicado mesmo. Eu, quando cheguei aqui, eu falei, esse pessoal fala português, o pessoal fala russo, cara. Cara... Tem umas palavras que não dá para entender, quando fala rápido, assim, e inclusive o pessoal do norte. O pessoal também fala que o pessoal lá da ilha também, especificamente da Ilha da Madeira, e tem a outra ilha Os também. Açores. Os Açores também. Impossível. A língua lá é bem diferente. Eu vou fazer... Tem uma série aqui muito, muito boa na Netflix, portuguesa, chamada Rabo de Peixe. Já assistiu? Eu não assisti não, mas eu vi o comercial dela. Excelente. Eu fiz uma participação e entro agora na 2ª temporada. Pô, que legal. Vou assistir então. É muito boa mesmo, muito boa. E a história se passa nessa localidade chamada Rabo de Peixe, que é nos Açores. Então eu fui gravar lá. Não, Marivaldo, eu vou te indicar, pesquise vídeos disso no YouTube, que você vai ver. Eu vou fazer isso hoje. Meu amigo, é uma outra forma de falar. Eu entendi, parece que teve colonização francesa, então é tudo que... É biquinho, mas assim... Eu falei assim, eu perguntei assim, amigo, onde eu fico ali no supermercado? Ali, entro nessa rua é rue, chão é chão, mãe é mon, é sério. Sério? Olha... Primeiro você fica assim, caraca, diferente mesmo. Depois você fica, né, diferente. Caraca, todo mundo, mas totalmente diferente, velho. Demora mesmo pra você entender. No aeroporto da imigração, do raio-x. O cara perguntou se tem computador, tem iPad, alguma coisa assim. Eu não entendi, fiquei parado. Aí eu falei, eu tudo muito aqui, Aí eu falei, meu amigo, desculpa, eu não quero, me desculpe, porque às vezes é indelicado. Eu falei, me desculpe, eu não quero ser indelicado, mas eu não compreendi o que você falou. Aí ele fez assim, ele respondeu, eu não sei dizer, mas ele respondeu mais ou menos assim, isso é porque eu tô aqui trabalhando, se eu estivesse em casa, aí que você não entendia mesmo. Eles falando normal lá, que aí no bate-papo entre eles... Você fica assim do lado assim, o que é que eles estão falando? Impossível, que língua é essa? Meu amigo, impossível. Rua é rue,
Que eu estava ouvindo no supermercado, né, a menina falando no telefone, que tá no chão, e tem que falar com a minha mãe, tem que falar com a mãe. Então é mon, chão, o chão é chão, a rua é rio, Ai, a rua. caramba, é sensacional isso, viu, velho? Rafael, cara, a gente já chegando aqui já quase no finalzinho, né? A gente falou um Pô, pouquinho foi aqui da tua maravilhoso, trajetória na Bahia, foi né? Grande maravilhoso. artista, né? Falando das dificuldades, né? Das escolhas, mas Quero voltar, também, me chame para eu voltar, quando você quiser. claro, quando tiver A gente falar de política, que é um assunto. política, Que é um assunto que parece que as pessoas não tocam mas e, é necessário. poxa, vamos. É o que move, é o que domina, né? Porque se você não É a falar, administração, alguém vai falar por você e vai ganhar, verdade. vai mandar em você, pô. É verdade. Né? E isso é necessário. Infelizmente é chato, porque os representantes que a gente olha assim, pô, esse cara que vai nos representar, esse cara que está nos representando, mas é por virtude que nós que permitimos. Né? E se você não precisa fazer muito, basta você, no mínimo, acompanhar, cara. Acompanhe quem tá falando, Verdade. acompanhe mesmo. E outra coisa, não bote a mão. Política não é futebol. Futebol, você torce por uma coisa que futebol lhe faz chorar, lhe faz perder a noite. Mas se perdeu o jogo lá, você não perdeu nada. Não perdeu Só foi ali nada. a resenha com os amigos, você fica Exato. chateado, mas depois vida que segue. Exato, vida que Pelas segue. contas, você tem que trabalhar para Nada. pagar. Agora, Se você- política não. Política decide não, o cara. futuro teu, dos teus filhos, Então, da tua família. Não dá para lidar com política como se fosse futebol, no sentido de torcer. É. Meu amigo, não bote a mão no. Você tem que. Assim, eu acho que você tem que pensar. Infelizmente, você tem que nivelar por baixo. Pensando assim, não existe o ideal. Dentro deste não ideal, qual é o menos pior? Aí vai subindo uma tabela. De tabela, esse é menos pior por causa disso? Não, esse é menos. Ele tá ganhando com menos O pior. pior que dá para que hoje você olha para o cenário, hoje você tem que analisar assim mesmo, qual o menos pior. Menos pior, Porque você porque. olha e você fala, caramba, esse cara que vai administrar uma cidade tão grande como essa, vai Não, administrar esse país. não Nossa, tem o você olha assim, ideal. O ideal é uma pré. Essa coisa do ideal, ela é uma pré-sugestão nossa de eu quero me bater. É uma tradição que vem de fato do cinema, da novela, do livro, da gente é verdade, bater. Cara, não tem. não existe. Não bote sua mão no fogo por ninguém. A gente não bota a mão no fogo por parente. Pois. Vai botar por uma pessoa que você não conhece? Ainda que você diga, ai, fulano, é esse que eu acredito, mas é um olho aberto e outro fechado. Mas é interessante que o brasileiro, então, especificamente falando, é uma paixão terrível, né? Adora ter político de estimação. Né? Isso é terrível. Total. Então, eu não vou explicar o motivo de ter saído da Bahia, de ter saído do Brasil, mas porque eu sou apaixonado pela comunicação, vim do rádio desde 98, então amo comunicação. Mas quando você vai olhar as grandes emissoras, são todas de políticos, ou é da igreja ou políticos. Então você fica ali limitado a você fazer e falar o que você gosta, de trazer e convidar quem você quer. E na rádio você não podia. Que doido. Não, aquele cara lá, não, você é louco, o cara tá apoiando não sei o quê. Que doido, que eu tenho a cara. ver Que com nada. isso, cara? Pois é. Pô, o cara tem história, Pois o cara é. tem algo para compartilhar. As pessoas... Pois Então, é. essas coisas Uma a gente rádio gosta, é uma concessão pública, Pois é. cara. Mas infelizmente não é usada dessa forma, não é E pública. olha, essa sua experiência, esse relato é muito, eu fiquei muito importante. fiquei muito frustrado com isso, porque é algo que eu amo, cara. Eu amo a comunicação, amo Dá o pra rádio. ver. Hoje estou na internet e tudo, mas o meu amor era o rádio. Era encontrar as pessoas assim, a pessoa olhar no meu olho e dizer, é você que é Morivaldo? É você que faz aquele programa? É você daquela voz? Então eles começam Sua voz é ótima mesmo. Começa a mostrar quem... Morivaldo, eu pensava que era isso, pensava que era aquilo, então passava isso. Então isso é gratificante demais. Muito, imagino. Depois que você vê sim. que você tá lá dentro, mas você tá preso, você não faz o que você quer, você não traz quem você quer, você não... Aí eu digo, cara... Aí não dá, velho. Que bom que a internet nos deu essa liberdade, né? Querendo, de fato, quer dizer, liberdade entre aspas, né? Que o negócio tá ficando também meio difícil. Porque tem pessoas também que usam também para esculhambar. Não pode, acaba... você não... Não é... É uma discussão grande. Prolongada essa aí. Porque muito. Liberdade não... Existe uma liberdade... É um assunto filosófico de anos. É complicado. Existe liberdade. Você tem que falar que tem que ter limite, não deve ter limite. Falar que a liberdade também mas aí é anarquia. complicado. Você não existe... A minha opinião, não existe qualquer situação que não há um limite é anarquia, é caos.
Qualquer situação você precisa ter um... Qual é o limite? Qual é o limite Tem que de ter uma alguma direção. coisa? Tem que ter uma direção, senão perde o controle. Qual é o limite? É. Você tem filho? Tem Ah, tem, 3. falamos É. dele agora, né? Uhum. 3. O mais novo tem Tem uma menina de 6 anos agora. 6 anos, pronto. Ótimo exemplo. Eu tenho uma de 2 vai fazer 3. Qual é o grande desafio? Qual é um dos grandes desafios para mim discernir como é que eu vou estabelecer o limite para minha filha? Então, para mais ou para menos? Para menos é onde eu estou deixando demais, para mais é onde eu estou coibindo ela demais. Mas ela precisa ter algum limite, porque senão vira caos. Verdade. A água, se não tiver um limite, ela transborda. Você tem que ter um limite de alguma coisa. Não pode ser livremente, senão destrói. Existe uma palavra para isso que... Acontece a autodestruição, Exatamente. infelizmente, essa é a realidade. Existe uma palavra para isso na política que é decoro. Mas decoro, o significado da palavra decoro é medida. Quando se diz que fulano quebrou o decoro... Como é que chama? Decoro parlamentar. Decoro parlamentar. Decoro não é o comportamento parlamentar. Convencionou-se a se entender que sim, mas decoro é medida. Ou seja, você passou da medida. Hoje a gente está vivendo a coisa da intervenção facial. Para mim, qual é a coisa que me toca muito? Claro, pelo amor de Deus, a pessoa está insatisfeita? Faça. Está insatisfeito com sua beleza? Faça. Só você manda. Você é o dono de você. Aqui que faça. Para mim, a questão é qual é a medida que passa? Porque no início, nem tudo começa ruim. Vamos partir do princípio. Fulano fez ali, tá legal. Mas tem uma hora que você diz, opa, foi demais. Agora virou a cara do boneco dos Jogos Mortais. É complicado. Mas, Rafael, sempre, né, quando eu trago alguém aqui, a gente bate um papo, a gente fala de todos os assuntos, mas sempre acaba eu não perguntando algo que às vezes a pessoa traz aí no pensamento, hoje eu vou abordar com o Morivaldo lá, vou falar sobre esse assunto. E o Morivaldo acaba não perguntando, não entrando no assunto. Então, já virou já o quadro principal aqui, a pergunta que eu não fiz. Pô, que massa isso. Mas o Rafael quer falar. Cara. Me diz aí, um assunto que a gente não tratou aqui, mas você gostaria de deixar semeado, especificamente naquela câmera que você quer deixar para os nossos inscritos. Fogo, que responsabilidade. Olha, muito bacana isso, muito bacana mesmo. Porque passa na cabeça das pessoas isso mesmo, é legal. Eu acho que eu pensei isso também antes de vir para cá. Olha, Marivaldo, eu acho que eu falei de tudo que eu gostaria de falar hoje, assim. A coisa da política me toca muito porque a cultura, eu sou um ser da cultura, às vezes a gente acha que a cultura ela é uma planta nativa, ela brota. Ela é espontânea. Cultura tem cidade que tem cidade que não tem. Salvador tem, Sorocaba não tem. É assim, cultura é uma coisa que vai crescendo, é uma planta que nasceu, então tem lugares que tem... Não, cultura, ela é um movimento que é mensurado. Ela é mensurado, você faz planejamento, as coisas acontecem. E às vezes você... E assim, uma coisa tem que ficar bastante clara, a gente que veio de lá e veio daqui... Turismo sem cultura é souvenir, cara. O que você quer dizer? Quando o fulano vem pra cá, ou vai pra lá pra Bahia, o turista veio para quê? Vê prédio, vê museu, vê lugares, vê um costume próprio. Chegou um turista do Brasil ou da Alemanha. Cheguei em Portugal. Ele vai nos lugares históricos, ele vai nos lugares famosos, ele vai nos lugares culturais, ele vai ver uma manifestação X, vai ver uma dança em Braga, vai ver... Ou seja, tudo o que ele fez durante do turismo, todas essas questões que o turismo trouxe, foi a cultura que desceu para o turismo e monetizou. Então, turismo sem a cultura vira souvenir. O que eu quero dizer? Se o turismo vive... Eu estou falando do turismo porque Portugal é um país cujo a economia gera em cima do turismo muito grande, hoje né? Virou um campo, né? Europa hoje, Portugal hoje, o que move em termos de finanças hoje, né? É o turismo. É o turismo, né? Assim, turismo. Um país que é baseado, que sua economia é baseada em serviço, sobretudo, e no caso do turismo. Então o turismo, poxa, o turismo passa a ser a organização financeira, o comércio dessas coisas culturais do passado.
Então, significa que o turismo do futuro vai continuar trabalhando sobre a monetização e o comércio das coisas do passado, os do futuro? Ou seja, o que está se criando hoje? Isso tudo para dizer que é preciso investir em cultura, sim, mesmo, cada vez mais. Cultura não é só ir para o teatro, ir para o cinema. Não é só isso. Movimenta uma cadeia extensa, por isso que eu trouxe o turismo. Toda uma cadeia. O indivíduo com condições, um jovem que tenha dinheiro, vinha da família rica, ele tem condições mais de estudar matemática do que um pobre que veio da favela. Simples, o acesso a ele ao conhecimento é outro. Ele tem muito mais condição. Verdade. Pronto. Cultura é da mesma forma. O artista com condições, ele vai criar... Desenvolve muito mais. Para o futuro, então ele vai criar novas manifestações. Então por isso que eu falo de cultura não só brasileira, que me preocupa o rumo que ela está. Nós que falamos de marketing digital, estamos vendo um candidato aí sem limites, né? A gente pode divergir de ideias, a gente não precisa divergir de pessoas. É bacana a gente divergir de ideias mesmo, cara. Se você sair intrigado, como quando dois amigos que são muito amigos divergem e não necessariamente chegam a brigar, o cara vai, claro que sim. Você não precisa convencer ninguém, mas tem que aceitar a opinião oposta, sim. A questão é quando você confunde isso com guerra. Fulano não é meu opositor, fulano é meu inimigo. Parece a mesma coisa, mas é um degrau arriscadíssimo. Terrível. Meu inimigo significa que eu faço tudo e qualquer coisa para aniquilá-lo. Opositor é uma outra situação. Estamos numa espécie de jogo-disputa em que eu quero ganhar. Eu não quero aniquilar ele. Então, quando começa essas que tá movendo todo que está movendo o cenário agora brasileiro e reverbera um pouco no mundo também, aqui nos Estados Unidos, hoje o mundo é totalmente conectado, isso me deixa preocupado. Era isso. Então tá aí, Rafael, expondo aqui as suas ideias. Chega, respirou fundo. Que não é fácil, mas realmente, né, o cenário mundial hoje está diferente em termos quando a gente assiste os debates, as propostas, esse cenário eleitoral realmente é preocupante, né, porque acaba acarretando para as pessoas também esse grande peso. É uma realidade. Muito bom. Né? A tua visão aí, realmente. Porque senão a gente esvazia, porque senão a gente passa, a gente parte do princípio que tudo eu já sei. Então, eu já sei que você vai perguntar, eu já sei o que eu vou dizer, eu já sei o que é. O público já sabe o que eu vou dizer, Então a gente vai esvaziando o discurso e, na verdade, criando uma cena para fazer outras coisas. Então, não importa o que eu tô falando aqui, na verdade é para outra coisa. E isso eu acho que é complicado, porque aquilo que realmente importa fica de lado e aí acaba trazendo uma outra cena que envolve aquilo que não é interessante para o momento. Então é complicado. E essa ideia eu tenho sempre uma desconfiança com a ideia de missão. Nós temos uma missão. Missão é uma coisa delicada, porque missão parte do princípio de que eu vou fazer de tudo para chegar naquele lugar. E às vezes, os fins não justificam os meios, ou seja, eu não faço qualquer coisa para chegar naquele lugar. A forma com que eu vou chegar até aquele lugar pode descredibilizar e invalidar onde eu vou chegar. Verdade. Eu não posso chegar fazendo qualquer coisa, tem um caminho. E aí isso me preocupa, lá e aqui também, aqui que ainda não tem uma representação brasileira, né, no âmbito político, assim, a gente não tem uma voz, uma figura que... tem um deputado aqui que é brasileiro, né, mas ele falou... Eu estou aqui para defender os portugueses. Aí o brasileiro que tá achando ruim, volta para sua terra. Aí eu não tô contando isso. O cara usou o discurso, eu vou dizer que ele usou o discurso dos portugueses, porque tem português aqui que ama os brasileiros. Não, claro que sim. Né, muita gente boa. Ontem eu entrevistei aqui um cara que é piloto, cara. O cara foi piloto da Força Aérea Portuguesa, o cara passou 2 anos estudando nos Estados Unidos na Força Aérea Americana e hoje ele trabalha com voo comercial. Maravilhoso. Um cara sensacional, um cara irmão, pai e tudo. Ele fala, pai, eu amo os brasileiros. Aí vem, claro que tem, assim, eu conversando com ele aqui, eu falei, olha,
Tem brasileiros que não gostam de brasileiro lá, né? Exatamente. Tem o pessoal do Sul, não é o pessoal do Sul todos, não quero generalizar. Tem pessoas do Sul que não gostam do pessoal do Nordeste. Exatamente. Tem um certo preconceito, xenofobia generalizada, tem Exatamente, também. exatamente. Então, tem, claro, portugueses que não gostam de brasileiros. Perfeito, E mano. isso é triste, isso é triste a gente ver pessoas assim, mas é pessoas e pessoas, não são os portugueses. Perfeito. Os portugueses são pessoas maravilhosas como qualquer outra parte do mundo. Agora, gente ruim tem em Portugal, tem no Brasil, tem na China, no Japão, Todo em qualquer lugar. lugar. Todo Agora lugar. vem um brasileiro e usa o discurso negativo de pessoas que a gente generalizou como negativo e faz a mesma coisa. Fala, pô, Contra a gente mesmo, pô. caramba, Com filho toda, da mãe dele. toda a dificuldade de uma comunidade de emigrar. Aí o cara, pô, que legal, tem um cara nosso aqui representando, o cara vai lá e... É aí é que tá, entendeu? É isso que me preocupa. Ou seja, porque eu tenho uma missão. E aí a sua missão, meu amigo, vai. Porque assim, porque aí todos os atos do cara é como se tivessem cobertos pela missão. E não é assim. Eu acho que a gente tem que. Acho que a gente tem que pensar melhor. Verdade. Então, tá aí, então, gente. Esse Rafael Medrado, ator brasileiro, especificamente falando da minha querida Bahia, e hoje sucesso aqui em Portugal, né, com teatro, na TV, e vem novos projetos. Em breve ele volta aqui também para compartilhar com a gente as novidades, para a gente falar um pouco mais de família, da sua esposa, que a gente falou muito, sua filha. É filha? Filha, Uma Beatriz. filha de 2 anos, a Beatriz. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais. Hoje foi apenas para a gente se conhecer um pouco e compartilhar com os nossos inscritos e falar desse cara aqui, desse grande astro aí, que Obrigado. está aqui em Portugal. Muito massa a nossa conversa. Defendendo a nossa cultura Muito também. massa, muito bom Show de conversar bola. com você. Gratidão, cara. Obrigado, De coração, viu? obrigado Tudo de bom mesmo. para você. Vamos aproveitar e vamos então agora degustar as coxinhas da Lai, que é as melhores de Portugal, mas que vem com tempero do Brasil. Maravilhoso. É, olha olha a só que coxinha delícia. realmente. Olha que delícia. Eu E ela me experimentei. ela falou que você experimentou lá no evento que teve a semana aí, não foi? Foi foi feira da comunidade brasileira. Uma feira interessantíssima que teve lá Que delícia. no Fábrica Braço de Prata. Olha. E quando eu cheguei, eles já têm uma comunicação ótima, bacana. Ah, isso. lá é Já sensacional. cheguei, eles não, vem cá, olha, acabou de sair aqui, feita na hora. Então eu, naquela coisa da dieta, falei, rapaz, eu não vou agora não. Não vou agora não, meu amigo. Brasileiro gosta de coxinha. Falei, rapaz, deixa eu ver essa coxinha. Ele, não, olha, tem aqui com um pacote com 6. Porra, maravilhosa, adorei mesmo. Fiz questão de dizer ele, falei, velho, eu quero que vocês saibam. Voltei só pra dizer isso. Quero que vocês saibam que o negócio de vocês é bom. Bom demais. Muito bom. Eles trabalham com eventos aí e tudo, então a coxinha da Lai, parceira aqui no nosso Falando Sério Podcast. Massa, gente. Quem Sensacional. quiser aí, realmente, não é toda coxinha que é igual, não. Tem coxinha que às vezes a massa é ruim, a fritura não é bem feita, deixa É demais. igual a acarajé também, né? Todo lugar acarajé é bom também, não. Não é. A gente vê, você sabe, tem a baiana X e tem a baiana assado. Pois é. Você disse, aí não vou em fulana não, que fulana... Não, ali é diferente. Então, gente, beijo no coração, brigadão mais uma vez. Então, Rafael, tudo de bom. Então, agora vamos degustar aqui uma coxinha da Lai. Se não assistiu por inteiro, volta lá tudinho e assiste do início ao fim. Aproveita aí para seguir. É Rafa... O meu Instagram é Medrado Rafa. Medrado Rafa, Medrado segue ele no Rafa. Instagram. Lá na bio também, lá tem O meu blog, entre outras teu blog, coisas. né? Chama E lá Entre você Outras Coisas. vai acompanhar e ver quais os novos trabalhos aí, séries, teatros, novelas e tudo mais. Esse é o nosso baiano aqui em Portugal, que eu tive a honra de conhecê-lo e compartilhar a sua história aqui no Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até o próximo encontro.